Imaginem um universo onde super-heróis existem de verdade e são controlados por uma corporação que cuida de propaganda, filmes e popularidade. Agora imaginem o que aconteceria se esses super-heróis se corrompessem e começassem a fazer merda. Então, é por isso que existem os garotos pra tentar impedir isso. Então é por isso que hoje, The Boys! Aqui conhecemos Rio e sua namorada Robbie. Bom, não conhecemos mais. Esse é a Trem, ou Trem-Bala, prefiro chamar os nomes em português. Um dos super-heróis da empresa Volt, empresa que gerencia mais de 200 super-heróis em todo o país, monetiza tudo que puder monetizar, e os seus 7 principais são: Rainha Maeve, como uma versão da Mulher Maravilha; Black Noir, como uma versão mais OP do Batman, sendo que, claro, com menos protagonismo; Profundo, como uma versão do Aquaman e o mais ignorado dos 7, já que seus poderes não são tão legais; Trem-Bala, como uma versão do Flash, eu acho esse personagem bastante interessante; Translúcido, como que tem poderes de invisibilidade; Homelander, ou Capitão Pátria, como uma versão do Superman, é o líder dos 7 e para mim é o melhor personagem da série. Tira uma selfie com a gente? É claro que sim. E Facho de Luz, como que se aposentou e quem tá no lugar dele é Luz Estrela. Nome feio. Uma menina de bem que sempre sonhou em salvar o mundo desde que era criança, porém, ao chegar nos 7 cheia de esperança, logo vê que a empresa liga mais pra dinheiro do que pra qualquer outra coisa e que todo mundo ali tem um lado obscuro. Que foi? Sim, o Profundo com essa bunda extremamente bronzeada obriga a menina a fazer coisas dizendo que se ela não fizer, ela tá fora dos 7. Enfim, de volta ao Rio e vemos o Trem-Bala dizer na TV que atropelou a Robbie porque ela tava no meio da rua, o que é mentira. E para que o Rio não fale nada, os advogados da Volt tentam comprar o cara. Primeiro ele pensa em mandar todo mundo ir à merda, porém não tem coragem, é um covarde e diz que vai pensar. A coisa vai pra frente mesmo quando conhecemos Billy Bruton, um cara muito bruto que odeia os 7 e diz: Rio, eu sei o que aconteceu, sei que você quer vingança e sei que os super-heróis não prestam, então me ajuda a te ajudar. Rio primeiramente nega, mas depois aceita porque vê o Trem-Bala zoando a Robbie. Eu passei tão rápido por cima da filha da que eu até engoli um dente dela. Que nem um inseto numa rodovia. Então o Billy faz com que o Rio aceite o contrato de confidencialidade da Volt, com exceção de que ele entre na Torre dos 7, fale com o Trem-Bala pessoalmente, mas claro, tudo isso é uma fachada para plantar um escuta na sala dos heróis. O plano até que tinha saído bem até que começa a sair mal, porque o Translúcido vê tudo, vai cobrar o Rio e justo nesse momento o Billy aparece e depois de uma briga muito foda, os dois apagam o herói. O problema é que o Translúcido ainda tá vivo, então aqui o Billy chama um tal de Francês, um cara que já trabalhou com ele no passado, pra ver se mata o herói. O Francês primeiramente nega, mas depois aceita, então eles tentam matar o herói de todas as formas possíveis, mas nada funciona porque sua pele é impenetrável. Porém, sabe uma coisa penetrável? Sim, aquilo. Então eles têm a brilhante ideia de enfiar uma bomba do Translúcido. Então enfiam e o Translúcido com medo acaba dizendo que no dia que mataram a namorada do Rio e o Trem-Bala tava vindo da casa de outra super-heroína meio falida chamada Lâmina. Porém, mesmo assim, o próprio Rio acaba explodindo o cara. Em paralelo a tudo isso, aqui também conhecemos Medley, uma das chefes da Volt que anda por aqui e por ali chantageando os políticos para que eles aceitem uma lei que os super-heróis da Volt passem a trabalhar com o exército. E caso eles não aceitem ou tratem mal a mulher, o próprio Capitão Pátria, escondido dela, mata essas pessoas. E apesar dela não querer que ele mate, porque isso vai atrair investigações por parte do governo, ele faz porque é completamente psicótico e completamente obcecado pela Medley. Diga-se de passagem, a atuação do Anthony Starr é magistral. Enfim, com a informação de que o trem estava vindo da casa dessa tal Lâmina, os boys vão investigar a casa da mulher. Porém, antes eles recrutam um novo integrante pro grupo, Leitinho da Mamãe. Sim, Leitinho de Mamãe. É um apelido? Não, minha mãe me batizou como Leitinho de Mãe.
Ah, é? Um outro ex-comparsa do Billy que entende das paradas também tem um passado obscuro contra os heróis e juntos eles hackeiam o apartamento da Lâmina e descobrem que o trem é drogado. Isso é racismo. Porém não uma droga comum, e sim um tal de composto V que ele usa pra ter mais velocidade e foi sob o efeito disso que ele tava quando matou a Wobby. Ademais, essa droga é muito importante, porque... Bom, daqui a pouco eu te conto. Quando o trem bala sai, os garotos acabam extraindo da Lâmina a informação de onde ele consegue a droga. Então eles vão até o lugar e aqui conhecemos a última integrante que eventualmente acabará entrando pro grupo. Químico, uma garota que na infância foi tirada da família, foi injetada com a droga e agora tem super força, corta feito Wolverine e tem uma super regeneração como Wolverine. A garota estava sendo mantida em cativeiro pelos caras que tinham a droga, porém os garotos a libertam, ela dá muito trabalho, mas depois se junta à equipe porque simpatizou com o francês. Haha, tá aí um provável futuro casal legal. Em paralelo a isso, os super-heróis estão passando pelos seus próprios dramas, porque a Madeline pede pro Capitão Pátria e a Maeve salvarem um avião que está sofrendo um ataque terrorista para que quando os senadores ficarem sabendo, aprovarem o projeto de deixar eles entrarem no exército, e as coisas iam até bem. Porém o Homelander sem querer queima o controle do avião, o avião começa a cair e ele diz, opa, tô saindo aqui galera. Tá tudo bem. Tá todo mundo salvo. Você tá indo embora? Não. Eu só tô indo fazer uma coisinha ali atrás. E apesar da Maeve pedir implorando pra salvar pelo menos uma garotinha, ele não salva ninguém pra ninguém ter prova de que eles foram culpados pelo acidente. O Profundo também tá passando por suas próprias aventuras. Ele tá triste porque ninguém dá atenção pra ele, ele se sente um merda e decide sair por aí salvando golfinhos. Haha, que fofo, né? Não. Já o Trembala acaba matando a Lâmina depois de descobrir que ela é uma fofoqueira. Até porque o próprio Capitão Pátria não quer que descubram que alguém dos 7 usa alguma coisa assim. Eu te amo. Eu também te amo. O Black Noir, bom, não faz tanta coisa, mas olha como ele toca bem o piano. Mas o mais importante é que a Luz Estrela passando pelos seus dramas e o Rio passando pelos seus dramas acabam se conhecendo, eles sem saber que ela e a Luz Estrela dão uma conversada, depois que descobre, continuam conversando e eles arrumam um romance bonitinho, apesar do Bruto dizer que não é uma boa ideia porque ela é a de uma super e que é melhor não comer o inimigo, que é melhor só usar ela sem se apegar. Porém, ele usa e sim, se apega. Em determinado momento, a Luz, já de saco cheio de tudo, acaba revelando pro público o que o Profundo fez com ela. Então ele é expulso dos 7 principais apenas pra empresa não ficar com coisas negativas com o público e, enfim. O que importa é que chegou a hora, a maior revelação de todas. Porque, claro, os nossos heróis, depois de conseguirem uma amostra da droga, acabam descobrindo que o composto V é nada mais, nada menos e nada mais do que o que deu poderes a todos os supers. Ou seja, ninguém nasceu com poderes, eles foram usados quando bebês com a permissão dos pais e o resto é história. Incluindo até o próprio Capitão Pátria, ele em especial que nunca teve ninguém e repito, é o melhor personagem dessa porra. Outra grande revelação é sobre o Bruto, o porquê dele ter ódio de heróis e o porquê é que há 12 anos atrás a mulher do Billy trabalhava cuidando das redes sociais do Capitão Pátria, ele se interessou pela mulher, estuprou ela e depois desse dia a Becca sumiu e a única coisa que o Bruto tem desse dia é essa filmagem, ou seja, ele tem ódio de heróis e principalmente do Capitão Pátria que é um completo filho da... Bom, em determinado momento, com a ajuda desse cara que tem poderes de ler mentes, carinha que foi o garoto de O Sexto Sentido e quando cresceu não fez mais nada e aqui foi um garoto que tinha poderes de ler mentes e quando cresceu perdeu a fama, o Capitão Pátria descobre sobre os boss. Então junto os heróis e diz, Estrela, Estrela, tá vendo esse cara aqui? Então, ele tá te enganando e junto com seus amiguinhos matou o Translúcido e quer matar todos nós. Não. Não. Abaixe essas mãos agora, mocinha. O Trembala então acaba indo até o pai do Rio, e então o Rio vai até ele e fala, ei, não mata meu pai que eu arrumo um monte de composto V pra tu, já que tu é um drogado de merda, precisa dessa porra. Então os dois começam a discutir. Essa merda deve ser do c****.
Vale até passar por cima de um ser humano. Cara, foi um acidente. Aquele acidente tinha um nome. Tá, e a lâmina? Que porra é essa? Eu mato a sua namorada e você mata a Olha que minha? diálogo foda. E de repente... porém não matam, só deixam ele aí. Depois o Billy ainda entrega a droga ao FBI e o FBI promete acabar com a Vault. Porém o Capitão Pátria, prevendo que isso podia acontecer, foi mais esperto e criou super vilões. Super terroristas que apenas a Vault pode deter. A coisa é que aqui, antes disso, a Luz chama o Rio e fala: Rio, tu é um mentiroso e tava me usando. E ele diz: sim, mas também não é assim. A Vault, que é uma empresa filha da que injeta droga em bebês, inclusive até tu foi um desses bebês. Obviamente ela não acredita, então pensa em levar o Rio pra polícia, mas com a ajuda do Bruto ele foge. Enfim, a Luz, já muito bolada com essa história, vai falar com a mãe e descobre que sim, é verdade. Então quando os caras estão bem ferrados, adivinha quem aparece pra ajudar? Porém, o Trem-Bala chega já com a perna boa depois de ter se injetado até o talo com o composto V, derrota a Luz. O Trem é um personagem muito massa, mas cai com problema no coração e acaba sendo ajudado por ela. Já o Billy, quando descobre que o ponto fraco, entre aspas, do Capitão Pátria é a Madeline, decide dar a tacada final e sequestrar a mulher. Então ele enche ela de explosivos, o Homelander vai lá. Você é realmente impressionante. A maioria agora estaria se mijando de medo, mas você? Bom, seu coração tá palpitando um pouquinho, mas você não tá com medo. É isso mesmo, você só quer explodir ela na minha frente. É isso? E adivinha só, ele mesmo mata a Madeline depois de descobrir que a esposa do Billy teve um bebê com poderes depois do abuso e ninguém contou nada pra ele. Meu amigo, essa cena é foda. Qual era mesmo seu plano? Sei lá. E aí, o Bruto morreu? Não, porque o próprio Capitão Pátria salvou pra humilhar o cara, pra mostrar que a Becca tá viva e que sim, teve um filho com ele. As coisas então seguem na temporada 2. Gus Fring, verdadeiro chefe da Vault, assume a empresa nessa temporada. E obviamente os planos de colocar os heróis na defesa nacional tá mais forte do que nunca. O Black Noir, enquanto isso, tá matando terroristas. Meu amigo, apesar de não ter tanto protagonismo na primeira temporada, o cara é muito pica. O Profundo tá tentando passar por sua própria redenção em uma cidade longe de tudo, meio que um exílio colocado a ele pela Vault. Hey, dude. That's not cool. O Trem-Bala tá internado enfim. Com esse lance de super terrorista, a empresa Vault disparou e as coisas com os heróis estão melhores do que nunca monetariamente falando. Porém, eles querem um novo integrante e as escolhas, bom, não tão tão legais. O que acontece se eu, sei lá, fizer isso? Não tão legais, até que surge Tempesta, uma heroína que parece ser muito feminista, muito poderosa e que parece até ser muito legal. Ela foi indicada pelo próprio chefão da Vault, porém não é o que todos pensam, haha. Os boys, enquanto isso, estão vivendo em uma espécie de cativeiro, se escondendo de tudo e de todos. E a única pessoa que eles achavam que podia ajudar é essa mulher que trabalha... Bom, trabalhava no FBI, porque a cabeça já era. Mas quem fez isso? Veremos. A Luz Estrela, em determinado momento, consegue com um cara que trabalha na Vault uma amostra do composto V. Então ela faz com que isso vaze na mídia, todo mundo descobre a verdade e ficam bastante tristes. Profundo triste, Black Noir triste, enfim, muito profundo. That's not cool. A empresa também fica com as ações lá embaixo, tudo uma cagada, mas mais sobre isso veremos em breve. Quem não fica triste é o Capitão Pátria, que até esse momento não estava sabendo de nada, porque depois que descobriu que é pai, tá tentando se aproximar do filho, mesmo a Becca não querendo isso. E cara, os diálogos com o filho são muito legais. É difícil, Ryan, ser superior a todas as pessoas desse planeta. A gente se sente isolado. E deuses não deviam sentir esse tipo de dor. Nós somos deuses. E claro, ele tentando fazer com que o moleque libere os poderes é melhor ainda. That's not cool.
O moleque inclusive fica muito bolado e até consegue empurrar o Homelander. Bom, pros garotos a coisa só vai pra frente mesmo quando o Billy Bruto retorna. O Billy que inclusive depois de tudo que rolou acabou levando a culpa pela morte da Madeline e então... A tudo isso, outro personagem que aparece aqui é esse outro super terrorista, irmão da Kimiko, que não é tão mal assim. Ele só quer vingança contra os heróis e contra a América em geral porque os heróis mataram o povo dele, mas os garotos fazem um trato com a mulher da CIA que diz que se eles pegarem esse cara, ela tira o nome dele da lista de procurados. Então os caras pegam o irmão da Kimiko, porém, entretanto, todavia, sabendo dessa merda toda, a Vault manda os heróis irem atrás do terrorista pra ver se as coisas melhoram pra ela. Quem acaba se metendo nessa parada toda é o Profundo, que quer redenção pra voltar pro grupo principal, tenta impedir com que os caras fujam colocando uma baleia na frente, mas eles furam a coitada no meio. That's not cool. De qualquer forma, os heróis acham os caras e aqui temos esse diálogo que, cara, eu ri pra caramba. Sabia que eu tomei café da manhã hoje com a sua mulher? Panqueca. Delícia. O Homelander só não entra pra nossa equipe de heróis comedores de casadas porque não houve consentimento, então não vale. Com a ajuda do irmão da Kimiko, eles até escapam, porém quem vai atrás é a Tempesta, ela mata uma família de gente negra, repito, informação importante, gente negra no meio de tudo isso e acaba matando o irmão da Kimiko diante da própria Kimiko. Seu cheiro de merda. Isso é racismo. Sim, racismo, porque a Tempesta é nada mais, nada menos, nada mais que nazista. Isso é racismo. Ela inclusive foi a esposa do criador da Vault, o cara que criou o composto V e há muitos e muitos anos atrás, com o governo nazi, o plano deles era dar superpoderes à raça branca. Isso é racismo. E como ela tá viva todo esse tempo? Sim, porque ela não envelhece. Como ninguém sabe disso, a Tempesta fica super popular depois de matar um super terrorista e dar uns discursos sensacionalistas. Então o Capitão Pátria não gosta nada de estar perdendo o posto de herói mais popular dos 7. Esse personagem tem uma psicopatia e um narcisismo absurdo e enfim. Ele vai ameaçar ela e ela dá pra ele, viram? É assim que se resolvem as coisas. Em determinado momento, o Billy consegue achar o local onde a Becca tá, então ele vai até ela e aqui descobrimos que o Homelander só não matou o Billy porque a Becca ameaçou se matar na frente do próprio filho caso algo acontecesse ao Bruto. E como o Homelander tá muito afim de conquistar o garoto, bom, não matou. O problema pra ele é que quando ele tenta tirar a mulher daí, ela diz: não, eu te amo, mas não vou ser o meu filho. E como é impossível tirar ele daqui, já era. O Bruto então entra numa vibe meio depressiva e o Gus Fring manda o Black Noir apagar os caras. Então ele vai, repito, esse personagem é muito pica, apesar de não ter feito tanta coisa na temporada anterior, mas para porque o Billy diz que tem fotos que provam que o Capitão Pátria fez com a mulher dele e o chefe da Vault faz um trato dizendo que deixa eles viverem agora, porém nada de fotos sendo divulgadas. Bom, antes de chegar na reta final da temporada, vamos lá, algumas coisas que vocês precisam saber para o desenrolar final da temporada. 1. O Profundo continua tentando limpar a imagem para voltar pros 7. O Trem-Bala saiu do coma, mas ficou com problemas no coração e foi mandado para fora dos 7. A Maeve entrou numa trama chata com a namorada, arrumou briga com o Capitão Pátria por isso e acabou pedindo a ajuda do Profundo para achar uma coisa no fundo do mar. E essa coisa é nada mais, nada menos e nada mais que um vídeo mostrando como realmente foi o acidente do avião. O Trem-Bala, depois de sair dos 7, acaba entrando no mesmo lance de limpar a imagem que o Profundo entrou. E apesar de tudo isso, o Trem-Bala é admitido de volta e o Profundo não. A Luz, apesar de ainda continuar amiga, decide terminar o namoro com o Huey. Essa deputada tá lutando muito pra acabar com a Vault. Essa mulher careca parecida com a Eleven fugiu de um laboratório de experimentos da Vault. E agora sim, sigo. Em determinado momento, o Capitão Pátria, depois de fazer muito sexo esquisito com a Tempesta, meio apaixonado por ela, acaba levando a mulher pra ver o filho dele. Então eles enchem a cabeça do moleque de coisas. Você sabia que o seu pai tem uma montanha russa? Você quer andar na montanha russa do seu pai? Poxa, mãe. A gente conversa depois. A Becca não gosta nada disso e eles sequestram o moleque. Depois disso, a Vault começa a ser julgada pelo lance de injetar o composto V nos bebês e todos param pra assistir achando que as coisas iam terminar bem, porém começam a terminar mal porque um monte de cabeças começam a explodir. Quem tá fazendo isso? Veremos.
Bom, a Becca depois disso vai desesperada pedir ajuda ao Billy. Em paralelo, como o Trembala saiu dos 7, até esse momento não tinha voltado ainda, mas a Tempesta meio que tá barrando ele porque ele é negro. Isso é racismo. O trem arruma um monte de informações, fotos e tudo o que há direito sobre ela ser nazista e dá à luz pra ver se expulsam a racista de lá. Então, quando todas essas informações vão a público e a popularidade da Tempesta vai pra casa do caralho, ela fica muito bolada e agora sim. Ela disse que a verdade é que ela vai meter o pé nessa sua bunda nazista. Com a ajuda da Luz, a Kimiko e a própria Maeve, a Tempesta fica toda fodida. Porém, ainda assim sai correndo e vai matar a mulher do Billy. Porém, meu amigo, o moleque finalmente libera seu poder e torra a mulher. A cagada é que a Becca morre dizendo ao Billy pra proteger o filho dela e dizer que isso não foi culpa dele. O problema é que quem aparece vindo dos céus é o Capitão Pátria, que primeiro fica muito triste ao ver a Tempesta desse jeito e diz: vamos lá, filhão, vem comigo. Porém, entretanto, todavia... Não. Você vai me dizer que vai morrer pra salvar esse merdinha que matou a sua esposa? Por sorte, meus amigos, temos aqui a salvação. Maeve dizendo que se o Homelander não deixar eles irem, não parar de perseguir ela ou a Luz Estrela, ela divulga o vídeo do acidente por aí. Então, como esse personagem sente uma necessidade de ser adorado por todos, deixa eles irem. E aqui tudo termina com Rio e Luz Estrela fazendo as pazes, Billy Bruto deixando Ryan com essa gente para que ele não se torne uma pessoa má, e todos os rapazes sendo inocentados diante da lei. Na verdade, termina com o Capitão Pátria batendo uma, mas o YouTube não gosta disso. Eu posso fazer o que eu quiser, porra! Depois o Rio ainda vai trabalhar para a deputada que luta contra a Volt, mas e as cabeças? Quem tava explodindo? Nada mais, nada menos, nada mais que Victoria Newman, a própria deputada. Mas por quê? Isso veremos agora na temporada 3. Bom, aqui a deputada tá trabalhando supervisionando a Volt, o Rio tá junto, inclusive perto do Capitão Pátria, que depois de tudo aquilo tá sendo obrigado a manter esse sorriso forçado. O Billy junto com o francês e a Kimiko também estão legalmente juntos nessa, meio que capturando os supers que estão fazendo merda. Inclusive eles pegam um super que tem o poder de ficar pequeno e esse super entra dentro do órgão reprodutor masculino do seu parceiro. Óbvio, eu não posso mostrar isso aqui, mas isso mostra que essa temporada já começa com tudo. No geral, as coisas iam bem. O Rio tá com a Luz Estrela vivendo a vida que sempre quis ter, o Bruto tá visitando sempre o filho do Capitão Pátria e a relação dos dois é bem bonitinha. O Leitinho decidiu ficar fora da estrutura e tá querendo se aproximar mais da família. Enfim, voltamos à Volt. Gus Fring tá de saco cheio dos super-heróis e em uns 5 anos quer se livrar disso tudo. Aposentadoria. Porém, antes ele oferece ao governo essa coisa chamada Composto V24, algo que dá a um humano normal os poderes de um super por 24 horas sem danos colaterais. O Gus também, como a popularidade do Capitão Pátria tá caindo depois da Tempesta e o da Luz tá subindo, quer nomear a Luz a co-capitão dos 7, o que obviamente não agrada nada o Homelander. O cara tá puto e é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. O homem mais rápido do mundo. Você é uma piada. O que você disse? Nada. Nada. O que você disse pra mim? Desculpa. Aqui descobrimos que a Tempesta, por incrível que pareça, ainda tá viva. Toda fodida, mas viva. E é pra ela que um Capitão Pátria conta tudo. Conta que tá com raiva e dá uma aliviada também. Essa série olha pra palavra limites e faz hahaha. Quem não tá gostando nada dessas atitudes do Homelander é a Maeve, que chama o Bruto e fala: Bruto, tá vendo esse cara aqui? É o Soldier Boy, um super que era tão forte quanto o Capitão Pátria, mas morreu por algum tipo de arma. Ou seja, quem sabe essa arma não possa matar o Capitão também. Então ela dá a ele alguns frascos do V24 e manda o Billy investigar essa parada.
Nessa mesma noite, não fica claro se isso é uma alucinação do Bruto ou não, mas quem vai visitar o Billy é o próprio Homelander. Se quiser me ver bater punho, tem que me dar uma grana. Será que eu posso entrar? Que primeiro pergunta sobre o filho e depois vai embora dizendo que no final apenas um deles vai sair vivo dessa. Ainda à noite, seguindo a deputada, o Rio vê que um amigo de infância que faz parte do passado dela a persegue para pedir ajuda, já que agora ela faz parte de uma alta posição no governo. Porém ela nega, eles começam a brigar, ele tampa os olhos dela, já que é com os olhos que ela explode cabeça, mas não dá certo e esse cara morre mesmo assim. E apesar do Rio ter visto tudo isso, por hora ele decide não contar nada a ninguém, apenas pra Luz, e mais tarde vai investigar o orfanato de onde a Victoria veio e descobre que por não saber controlar os poderes, ela sem querer matou os pais e foi adotada por nada mais, nada menos e nada mais que Gus Fring, que obviamente queria usar ela pros planos dele. Já o Billy, investigando sobre o Soldier Boy, encontra a Pólvora, esse cara que é ameaçado por ele, não conta nada e quase mata o Billy porque é muito bom de bala. Porém o Billy toma a porra composto V24 e meu amigo enche o cara de porrada, extrai a informação de que não foi essa tal arma que matou o Soldier Boy e mesmo assim mata o maluco porque ele é a p de um super. Em seguida partimos pro Capitão Pátria, que tá tentando impedir que uma menina cometa, mas não porque quer, e sim porque vai ser bom pra popularidade. O problema é que justo nesse momento, por pura conveniência, aparece na TV uma notícia dizendo que a Tempesta se suicidou. Então ele olha pra menina e diz, que se f***, vou te salvar mais não, pula. E ela diz, mas agora eu mudei de ideia. E ele diz, não, mas agora eu quero que tu pule. Por favor, eu só quero descer. Isso não é mais uma sugestão. Pula. E ela pula. A coisa é que o Capitão Pátria não tá gostando nada do que a Vault tá fazendo com ele. Então em rede nacional ele diz que não vai ser mais fantoche de ninguém, que ele nunca errou e é um ser perfeito e que não precisa de ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que precisam dele. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Pra mim chega. Chega de pedir desculpas. Depois disso, no dia seguinte, voltamos a The Boys. Sim, os meninos, que agora estão juntos de novo para resolver esse lance do Soldier Boy e esse lance da deputada Nilma. O Leitinho, inclusive, decidiu voltar porque há muito tempo atrás o pai dele morreu por culpa do Soldier Boy. Ou seja, tá aí a motivação do cara para também odiar os super. Pro Rio faltar o trabalho, a deputada não desconfiar, ele pede pra Kimiko quebrar o braço dele. E o Rio tá corajoso. Juntos então eles vão até Marilyn, essa mulher da CIA, a mulher que ensinou muita coisa ao Bruto, a mulher que está sob a posse do filho do Capitão Pátria, onde lá ela acaba revelando grandes revelações altamente reveladoras pra trama. Há muitos e muitos anos atrás, a Marilyn trabalhava para o exército e estava envolvida em guerras, etc. Guerras que inclusive contavam com a participação do Soldier Boy, que era um idiota, e do seu grupo de heróis, que em sua maioria eram idiotas. Os heróis nunca conseguiram se socializar bem com os soldados de verdade, e um desses heróis inclusive era o Black Noir, ou seja, aqui podemos ver que ele fisicamente não envelhece, e um dos caras que comandavam os heróis era nada mais, nada menos, nada mais que Gus Fring, o chefe da Vault. Ou seja, desde essa época o cara já era ligadão nisso tudo. Em uma dessas missões, por causa de um super burro que voava e sem querer entregou a posição, muita merda aconteceu. O Black Noir acabou desconfigurando o rosto, então por isso que ele nunca tira a máscara. Um monte de gente acabou morrendo e o Soldier Boy, que era um símbolo na época, um dos heróis mais poderosos de todos, acabou sendo neutralizado de algum jeito e sendo levado pelos russos. O Billy, ao ouvir isso, fica muito bolado ao saber que existe uma coisa que pode acabar com o Pátria e todo esse tempo a Marilyn nunca disse nada a ele. E se já não bastava isso, por causa do V24 tomado por ele na noite passada, ele ainda sente os efeitos da parada. Mas não é só a sua barriga. Eu tô vendo que seu coração tá acelerado. E o seu sangue também tá com cheiro estranho. O problema é que quando decide ir embora, o Ryan diz, fica, e o Billy diz, não, vou dar o fora. Você prometeu
Eu... Ryan, me solta! Eu não vou te soltar! Talvez eu não queira cuidar de você. Depois do que você fez com a minha Becca, você já pensou nisso? Pegou pesado, Bruto, pegou pesado. Em paralelo, o Capitão Pátria, como tá bolado com a Luz, fala que o novo integrante dos 7 vai ser o Profundo. Porém, ela diz que não, ameaça divulgar o vídeo do acidente do avião e ele diz que se foda, divulga. Eu prefiro ser amado, mas se caso temido, eu acabo com tudo, já que nada mais vai me importar. Então fique sabendo que você não tem vantagem nenhuma sobre mim, porque eu sou o Capitão Pátria. E eu posso fazer o que eu bem quiser. Então o Profundo, de um jeito ou de outro, acaba voltando ao grupo, porém sendo o capacho do Homelander, e um tal Supersônico também entra pra equipe. Herói que é muito do bem, namorou a Luz Estrela no passado e enfim. A principal revelação da noite nem é essa, e sim essa. A Luz Estrela e eu nos amamos. Sim, o Capitão Pátria fala que tá namorando a Estrela e agora ela é obrigada a seguir o jogo. O Rio obviamente não gosta nada disso, mas entende que é necessário. E o Capitão Pátria, como um grande filho da ainda vai lá zoar o cara. E como é que ela é? Ela é boa de cama? Ó. Mulheres. Eu tô brincando. Ah, tudo isso, o Trimbala não tá conseguindo correr por causa de problemas no coração. Então ele tenta fazer uma boa ação querendo ferrar com um herói que tá ferrando com gente negra, e o Profundo, pra babar o ovo do Capitão Pátria, fala que não é uma boa. Então eles se desentendem. Ah, é? E que tal eu contar pro Capitão Pátria quem vazou toda aquela merda nazista da Tempesta? E que tal eu contar pra ele que você pescou o vídeo do voo 37 do fundo do mar? Cai dentro então, não corre não. Ah, é, suas pernas não funcionam. Só come as guerras, filho da puta! O Capitão Pátria, óbvio, fica do lado do Profundo e ainda humilha o trem. Então o Supersônico vê tudo isso e meio que convida o trem pra entrar pra gangue de heróis que querem ferrar com o Pátria. Em paralelo a isso, vendo que o Homelander tá indo longe demais, o Gus vai falar com a deputada pra ver se ela consegue dar alguma punição nele. Alguma punição monetária ou algo assim. Porém ela fica com medo e no começo já cheguei a me perguntar por que ela não explode a cabeça dele. Mas a resposta é que a cabeça do Homelander não deve ser uma cabeça comum. Tá pensando em explodir minha cabeça? Quem sabe? Tenta aí. Então ela fica com medo que o Capitão Pátria faça algo com a filha dela e não vamos ver, ela acaba delatando o Gus ao invés de delatar o Capitão. Então ele fica fora da empresa, mas ainda assim peita o Capitão Pátria. Você não é digno do meu respeito. Você não é um deus. Você é simplesmente um produto ruim. Não somos iguais. Olha que diálogo foda. Enquanto isso, os meninos ainda estão tentando achar a arma matadora de heróis. Então o Billy se injeta mais uma vez com o V24 e aqui todo mundo vê finalmente ele usando os poderes. Olha aí, é a p de um super. E não só ele, porque olha isso aqui. Ou seja, o Rio pegou escondido o composto do Bruto e também se injetou. A coisa é que procurando, eles finalmente encontram não a arma, mas nada mais, nada menos, nada mais que Soldier Boy, que estava em uma espécie de cápsula, machuca Kimiko e sai correndo dali. E o problema é que dessa vez ela não tá se regenerando. Enquanto isso, adivinha quem morre? Supersônico, o novo integrante dos 7. Bem-vindo ao gigante Supersônico, que foi morto pelo Patriota porque o filho da do Trimbala fofocou tudo pra ele. Então o Capitão Pátria ainda chama a Luz pra ver o corpo do amigo e diz que se eles continuarem armando contra ele, o próximo a morrer vai ser o Rio. Já entre os garotos, o clima não fica tão agradável depois do Bruto e o Rio usarem o V24, porque o Leitinho diz que eles sempre lutaram contra isso e o Billy diz, não, o que eu fiz foi igualar a p*** do jogo. De qualquer forma, à noite a Maeve vai levar mais V pro Bruto, então ele chama ela pra beber, eles conversam, ele fala que todos os supers deveriam sumir do mapa e eles trepam. Sim, trepam com vontade.
A Kimiko, depois de ser atacada, acabou perdendo os poderes, porém ao invés de ficar triste, ela fica feliz. Já o Soldier Boy tá solto nas ruas depois de muito tempo, e como comentário pessoal, o Jensen é muito bonito. Parabéns, Jensen. O problema é que ele tá causando problemas, então todo mundo fica sabendo e os rapazes decidem tomar o V24 pra ir atrás do cara e ver se conseguem alguma informação sobre como ferrar com o Homelander. O Rio e o Bruto logo tomam o V24, mas o Leitinho nega porque é super contra esse lance de ser super, e o Billy pelas costas dele dá uma droga ao Leitinho pro Leitinho apagar e conversar com o Soldier Boy. Porque como o Soldier Boy tá envolvido na morte de familiares do Leitinho, óbvio que ele não ia querer conversa. Resumindo, o Billy quer fazer uma parceria com o Soldier Boy. O Soldier Boy que vai ser a arma deles contra o Capitão. Então como o Leitinho não vai aceitar isso nem f... ele apaga o cara. Pra fechar esse acordo, o Billy entrega de bandeja a ex-namorada do Soldier Boy que há muitos e muitos anos atrás o traiu e entregou ele pros russos. Então aqui pela primeira vez vemos que o cara é ultra mega super poderoso. Quando o Homelander fica sabendo que o Soldier Boy tá vivo, aqui é a primeira vez que vemos o cara sentir um certo medo real. E meu amigo, repito, a cada temporada o Anthony Starr se supera na atuação. Olha, cara, é ele. Pode ser CGI. Não é CGI, você nem sabe o que CGI quer dizer. Ele então diz, deixa comigo, eu mato ele. Já o Rio e o Bruto, como o Soldier Boy quer ir atrás de todo o resto da equipe dele, já que todos o traíram, ainda estão tentando convencer o cara de que o Soldier Boy precisa deles. E cara, como é lindo ver esses três contracenando. Eu super assistiria um filme de 1 hora só com esses três conversando. Você sabe o que é GPS, ou Bluetooth, ou internet? Tá inventando esses nomes. A coisa é que sim, convencem. Então o plano deles é ferrar com todo mundo do antigo grupo do Soldier, incluindo o Black Noir, que fica com muito medo e até tira o rastreador da Vault que tem no corpo dele. E meu amigo, aqui essa série entrega, porque Huey e Billy tomam novamente o V24 e todos eles vão atrás de 2 supers em um lugar que tá rolando uma super suru. Obviamente, aqui eu não posso mostrar nada porque senão o YouTube me dá um super block. Mas cara, uma das coisas mais bizarras que acontece aqui é o Profundo fazendo ato com um polvo. Sim, um polvo. E não só isso, porque todo mundo acaba parando nesse lugar, o Trem-Bala leva um soco do Huey. Me desculpa. Eu sinto muito mesmo, Huey. Huey, como é que você fez isso? O Leitinho faz jus ao nome do seu personagem e finalmente encontra o Soldier Boy. O que estava querendo com isso? Você matou a minha família. Qual delas? Opa. Deixa ele. E o Soldier Boy lá dentro acaba pulverizando quase todo mundo depois de se descontrolar sem querer. Tem um cara com uma super bilola e a super bilola fica queimada, pra vocês terem uma ideia. Lá fora, o Trem-Bala que não morreu acabou se encontrando com o super racista que tava ferrando com os negros. Esse super inclusive deixou o irmão do trem tetraplégico. Então pra se vingar ele mata esse cara de uma forma super interessante e violenta pra alguém que tem poder de super velocidade. Eu queria ver o Flash fazendo isso. Com certeza, apesar de ser odiado por muitos, o trem é um dos personagens com os poderes mais interessantes daqui. Porém, entretanto, todavia, sim, ele acaba tendo um ataque cardíaco. Próxima parada, cardíaca. Mas o que importa é que finalmente o Capitão Pátria chega para termos o encontro mais esperado de todos os tempos. O encontro mais esperado desde o encontro dos Três Aranhas. Isso aqui é muito William, a gente fez um trato para lutar até a morte. Você e eu. O trato acabou. Você foi o meu herói de infância. Assisti todos os seus filmes centenas de vezes. Você era o único quase tão forte quanto eu. Tá usando uma capa. Você não passa de uma imitação barata. Ah, não. Eu sou o upgrade. Leitinho, por favor, ele não controla você. Para de falar besteira, Luz Estrela. Eu cheguei até a ficar um pouco preocupado. Oi.
pariu, vai se f... Olha que bagulho foda, cara. Desculpa o palavrão, mas sei lá, aproveita, deixa o like, se inscreve. Essa série é muito foda. Bom, o Capitão Pátria foge, e como a Luz já tá de saco cheio de tudo, fala que ele é um arrombado em live, fala que a Vault nunca se importou com a população e se demite. Chamem agora ela de N. Graças a Deus deixou de ser a Luz Estrela, nome feio da p... Ah, tudo isso. No dia seguinte o Capitão Pátria vai visitar a Maeve que foi presa por ele. Tá com um olho roxo? Não. Ele então explica toda a situação, fala que o Bruto agora tem poderes e que isso provavelmente tem a ver com ela. E aí ela diz, tá com medo, né, safado? O Homelander então vai embora, porém vai embora dizendo que ela só tá viva até agora porque ele pensa em pegar os óvulos dela, juntar com o DNA dele e produzir um filho bem mais forte que o Aryan. Já esses três estão procurando outro super que antigamente trabalhava com o Soldier Boy. E por causa do estresse pós-traumático, o Soldier Boy tá se enchendo de droga e ficando cada vez mais viajado. O que você disse? O quê? That's not cool. Quando encontram o Super, vemos que o cara tem o poder de prender quem ele olha nos olhos dentro de um pesadelo sem fim. Então ele prende o Bruto e o Soldier Boy diz que só o próprio Super pode tirar ele dali antes que ele morra de desidratação. No pesadelo, conhecemos um pouco mais sobre o passado do Billy e vemos como a infância / adolescente dele foi problemática por causa do pai. Mas o que importa mesmo é que sem o Billy, as coisas entre o Soldier Boy e o Huey ficam piores ainda. Você não invadiu nada. E esse papo de cowboy Marlboro é palhaçada. E eu... Eu te avisei. Enquanto isso, os outros super-heróis estão passando pelos seus próprios dramas. O Profundo quer terminar com a esposa por causa de um polvo. Há quanto tempo você transa com essa coisa sem eu saber? Coisa não, é ela. Mais respeito. E o Black Noir tá escondido com medo do Soldier Boy e vimos como a mente dele funciona diferente das outras. O cara é amigo de animações criadas pela própria imaginação. E em uma dessas animações vemos como no passado o Soldier Boy enchia ele de porrada por qualquer coisa, que todo o antigo grupo queria ferrar com o Soldier Boy e ferraram. Foi o antigo grupo que entregou ele pros russos. Porém, antes no meio da porrada descobrimos que foi o Soldier Boy que ferrou com o rosto dele. Então, por isso ele tem tanto medo do cara. Bom, o Capitão Pátria em paralelo tá tentando limpar a imagem dele. Tá tentando dizer pro público que tudo que a Luz Estrela disse é mentira e algumas acreditam, porém outras não. O Trem-Bala, bom, ainda tá vivo e quer saber o melhor? Transplantaram o coração do cara que ele estraçalhou pra ele. Então agora é só descansar e zum zum, tá pronto pra correr de novo. Boa, Trem-Bala. A coisa é que em determinado momento, o Huey transporta o Super que apagou o Bruto pro Super acordar o Bruto. Então ele faz um trato com o cara dizendo que se o cara acordar o Billy, ele teleporta o cara pra longe do Soldier Boy. No pesadelo, conhecemos mais sobre o Billy e vemos o quão traumatizado o cara é. Porque ele tinha um irmão, os dois sofriam pra caramba, o Billy foi embora, mesmo o irmão pedindo pra ele não ir, e 6 meses depois o irmão acabou dando um tiro na própria cabeça. Ou seja, ele se culpa. Fato é que o cara acorda o Bruto. Porém, quando o Huey vai cumprir sua parte do acordo, o Soldier Boy chega estragando a cara do maluco. Porém, antes ele conta pro Soldier Boy um segredo, muito segredo, que vai ser revelado por mim daqui a pouco. Já a Químico, depois de quase morrer, percebe que precisa dos poderes para proteger quem ela ama. Então pede pra Luz ir buscar o composto V original escondida na Vault e quando chega lá, Luz vê uns papéis dizendo que se um indivíduo tomar de 3 a 5 doses do V temporário, o cérebro dele vira uma amoeba. Então ela liga pro Bruto e ele obviamente não dá a mínima importância pra isso. O V temporário. O que tem ele? A gente tem que passar no escritório e pegar mais. That's not cool. O que importa é que a Químico recupera os poderes, mas o que realmente chega a dar um baque nessa temporada é a revelação do segredo que aquele Super lá contou pro Soldier Boy. Porque aqui descobrimos que o Capitão Pátria foi feito através do DNA de nada mais, nada menos e nada mais que o Soldier Boy. Ou seja, ele que é o pai do Capitão Pátria. Acontece que o Vogelbaum fez um moleque. Um menino. Você sabe o que é chato nisso? Se tivessem me deixado por perto, eu teria passado o bastão pra você. Que pai não ia querer isso pro seu filho?
É, mais aleatório que isso, só o elenco de The Boy vindo pro Brasil assistir o jogo do Palmeiras. Bom, uns dias se passam e adivinha só, o Capitão Pátria consegue achar o Ian graças aos contatos da deputada Nilma. Você não tem raiva de mim? Pelo que eu fiz? Sabe que não foi culpa sua, né? Então ele faz um discurso bonito dizendo que nunca vai abandonar o Ian, dizendo que sempre vai amá-lo e... caraca. Enquanto isso, Huey e Bruto, quando o Soldier Boy conta que o Capitão Pátria foi feito através do DNA dele, não querem saber de nada. Então o Billy obviamente quer matá-lo mesmo assim, mas o Soldier Boy tá meio pensativo. Já a Maeve, depois da população fazer uns protestos contra a Vault, consegue fugir. E o Leitinho, junto ao francês, consegue desenvolver uma coisa que, de acordo com eles, pode apagar por um tempo o Soldier Boy. E a relação desses dois personagens ao desenrolar da série é muito da hora. Você é um homem traumatizado e complicado, assim como eu. Todos nós somos, mas você também é o melhor cara que eu já conheci. A coisa é que a Vault tá indo de mal a pior. Porém, entretanto, todavia, adivinha quem retorna pra se juntar ao Pátria nessa batalha? Black Noir. E pô, essa série é tão boa que a real é que você não sabe bem pra quem torcer. Claramente a maior vilania está entre os 7, porém todos os personagens são cinzas. Não existe aqui o preto e o branco. Todos são cinzas. Bom, apesar do Billy querer a qualquer custo derrotar o Homelander, ele apaga o Huey pra deixar o Huey fora dessa, pra salvar o Huey de se injetar com mais V. E em paralelo a isso, o Tim tá tentando ajudar o irmão, mas o irmão não gosta nada de ficar sabendo que ele matou um cara, que ele é um assassino. Amigo, ele já matou bem mais de um, tá perdendo a conta aí. Por você. Não diz que você fez isso por mim. Tudo o que você faz é por você. Me desculpa, eu vou corrigir isso. Como? Toda vez que tenta, você piora as coisas. Em paralelo a isso, temos alguns outros arcos, como o Billy tentando convencer o Soldier Boy de que ele não é o pai do Pátria, até porque pai é quem cria. O Capitão Pátria não é seu filho. Você sabe. É o único parente que me restou. Não importa. Você não nomeou ele, não criou ele. A Maeve se juntando com o N, o Huey e todo o resto da gangue do bem pra se meter no meio da porrada. E por último e melhor, o Capitão Pátria tendo vários diálogos com o Noir. Conheci ele. Como é que ele era? Ah, qual é? Ninguém é só mal. Então ele diz que não sabe se quer ao certo matar o Soldier Boy e faz o Noir confessar que sabia de toda essa história. Porra. Por que você não me contou? Pelo amor de Deus, deem um M a esse homem. Sim, ele mata o Noir. Bem-vindo ao gigante, Noir. Se fosse o Batman, conseguiria sobreviver. Quando a galerinha do bem encontra o Billy, tentam convencer ele de prender o Soldier Boy e não invadir a Torre dos 7. Até porque imagina o tantão de mortes que isso ia causar. Porém, entretanto, todavia... Sim, a Maeve joga o bagulho que poderia apagar o Soldier Boy longe e diz que sim, eles têm que matar o capitão a qualquer custo. Então a Luz Estrela pisca os olhinhos como sempre. O tantão de vezes que essa personagem já piscou o olho e não fez nada é absurdo. Eu vou chamar ela agora de pisca-pisca. Mas o problema é que o Soldier Boy nesse momento chega, prende essa galera por um tempinho num cofre e junto a Maeve e o Bruto prossegue com o plano. Enquanto isso, na Torre dos 7, tem uma galera querendo recuar, mas o Pátria diz, não, não vamos. E a reação dos caras quando descobrem que ele matou o Noir, nossa, o nível de atuação da maioria da galera aqui é alta pra caramba. A coisa é que Bruto, Soldier Boy e Maeve finalmente chegam na torre. Nivelou o jogo, William? Nivelei o jogo. Então Homelander fala que matou o Noir porque ele nunca contou sobre o Soldier Boy e propõe uma parceria ao soldado. Fala que os dois juntos seriam imparáveis, incomparáveis, insuperáveis, seriam invencíveis. Pra tentar convencer mais ainda, ele ainda pega o Ian. Oi, vovô. Tá vendo? Você tem uma família, você tem ele. E tem a mim.
Mas mesmo assim o Soldier Boy chega lentamente, fala que se tivesse criado o Capitão ele não seria chorão desse jeito, fala que ele é uma puta decepção e ataca o cara. Você é uma puta decepção. Solta ele! Por favor! Sai daqui, Ryan! Então aqui o Ryan ataca o Soldier Boy pra proteger o pai, o soldado mesmo assim levanta e dá mó porradão no garoto. E quando está prestes a finalizar, o Homelander junto com o garoto, adivinha só. Sim, o Billy impede porque não quer que o Ryan morra junto. Pera aí, aquele cara comeu a sua mulher. E você quer salvar o moleque? Qual é o seu problema? Eu fiz uma promessa. Então cai na porrada com o soldado, e enquanto isso a Maeve tenta matar o capitão. Agora não, Maeve. Temos encrenca maior. Eu não. Bom, apesar do efeito do V, o Billy é mais fraco que o Soldier Boy, que quando está prestes a finalizá-lo, adivinha só, pisca-pisca aparece pra se meter na briga. O problema é que ela também não aguenta a porrada. E por falar em porrada, a Maeve até acaba fazendo o capitão sangrar, mas acaba ficando cega de um olho. Em paralelo a tudo isso, o francês junto a Kimiko tá produzindo outro gás no próprio laboratório da Vault pra ferrar com o soldado. Porém, quando a Kimiko chega e vê o Bruto apanhando, acaba apanhando também. Vendo que as coisas estão indo muito mal, o Hughie até pensa em usar o V24. No entanto, ele aguenta e liga um monte de luz dentro do prédio da Vault, o que faz com que a Pisca-Pisca liberte um instinto superior e finalmente faça alguma coisa. Então ela derruba o Soldier Boy, todo mundo tenta enfiar o gás na cara dele e o cara diz: ah é, tá achando que eu vou deixar fazer isso comigo de novo? Então ele recarrega um poder que é explodir geral naquele prédio e a Maeve, que tava até em uma briga equilibrada com o capitão, se sacrifica pra salvar a vida de todo mundo ali. Por fim, temos o embate final entre Billy Bruto e Homelander, onde, relembrando aquela cena final da segunda temporada, o Ryan vai embora com o pai, mesmo o Billy pedindo pra ele não ir. Aqui o William desaba, então ele apaga e o médico no dia seguinte diz: cara, no máximo tu tem agora apenas mais 1 ano de vida. Já o Leitinho finalmente consegue superar o seu trauma, e aqui, apesar de todo mundo achar que a Maeve morreu, adivinha só, ela tá viva, mas sem poderes, pelo menos fez as pazes com a namoradinha. O Soldier Boy, óbvio, apesar de ter sido apagado, também não morreu. E pra deixar aquele cliffhanger da hora pra próxima temporada, a Pisca se junta aos garotos e o próximo alvo deles é apagar a deputada que agora tá concorrendo à vice-presidência. Essa piranha vai ter que dançar mesmo. Já o Capitão Pátria decide apresentar seu filho pro público. O Ryan agora tá conseguindo até voar. Mas e aí, sendo cuidado pelo Homelander, se tornará o Ryan um sociopata? Essa é uma pergunta que encontraremos na próxima temporada. Temporada essa que começa agora. Sim, 4 temporadas em um vídeo. Vamos que vamos. Aqui continuamos a história de Victoria Newman, que tá mais forte do que nunca na política. Francês, que tá usando muita droga, mas tá aí marcando presença como sempre. Leitinho, que tá como atual líder do grupo. Químico, que fofa a nossa querida Químico. E daí que às vezes ela desfigura pessoas, é uma fofa. Hughie, que continua o mesmo Hughie de sempre. E Luiz Estrela, que continua a mesma pisca-pisca de sempre, sendo que agora com a cara mais esquisita porque a atriz fez alguma coisa no rosto que não deveria ter feito, minha opinião, claro. Billy Bruto, que continua doente pra caramba, já morrendo, fala sozinho, mas segue com os planos. E em paralelo, ele, o atual líder dos 7, dono da Vault, melhor personagem da série. E apesar de, spoiler, essa temporada decair de qualidade comparada às outras, esse personagem não cai. Capitão Pátria, que tá aí meio perturbado da cabeça porque sente que talvez a idade esteja chegando, que tá aí ainda com seu filho Ryan tentando inserir cada vez mais o moleque no meio dessa empresa. E o que querem que eu diga? De longe ele é o melhor personagem dessa série. Em uma das primeiras cenas da 4ª temporada, o cara vai conversar com a Newman, que tá com a filha, e mete essa pra menina e pro Ryan. Só não vai engravidar ninguém, hein?
É brincadeira, eu tô zoando. Olha a cara de vocês, tô brincando. Vocês são muito jovens, apesar de que o Ryan já deve estar esporrando o litro. É, um clássico filho da p esse cara. E apesar da Newman querer ele longe dela, porque depois de ter visto ele matando o cara, pra alguns a fama dele não tá tão boa assim, ele quer se aliar a ela porque quer crescer politicamente falando. Grande parte dessa quarta temporada é focada mais numa trama política do que qualquer outra coisa. E apesar de algumas tramas políticas em algumas obras serem legais pra caramba, aqui em The Boys não me agrada tanto. Serve mais pra dar risada, mas não é ideologicamente tão interessante quanto poderia ser. Digamos que a série tava vindo numa crescente de qualidade e aqui meio que pisaram no freio. Essa, ao menos, é a impressão que tive. Tô dizendo que ficou ruim? Não, não ficou. Mas, dentre as 4 temporadas lançadas, eu, dono desse canal, cravo que a quarta é a pior. Seguimos. Dentro desse mesmo prédio, manda o Bruto ficar vigiando a porta e por pura conveniência ele acha o Ryan que tá dando um rolê com a filha da Newman. Cuidado pra não engravidar a menina, Ryan. Então ele pede desculpas por tudo, pede pro Ryan ir embora com ele pra ser criado pela Gracie, aquela general, ao invés de ser criado por um psicopata. Porém, nesse momento, o psicopata aparece, manda essa piada extremamente certeira. Não, é não, William. Aqui não é a casa do Michael Jackson. Adoro o humor dessa série. E no fim, por escolha, Ryan vai embora com o pai, biológico. A coisa vai pra frente mesmo quando os The Boys tentam armar pra pegar a Newman e a gente descobre que o V que ela tava injetando na filha fez efeito porque a menina agora pode fazer isso. Então ela mata 2 caras, a brigação aqui é visceral. E quando tudo fica mais calmo, a Newman encontra o Hillman e ele fala: tu é muito malvada, injetou o V na própria filha. E ela diz: eu fiz isso para protegê-la. Curiosidade foda, sabia que esses 2 atores são namorados na vida real e aparentam estar muito apaixonados? Bom, espero que deem muito certo e fim da curiosidade foda. Bom, Newman diz que apesar de tudo sempre gostou do Hughie, mas ele escuta e joga esse negócio nela de repente, coisa que não faz efeito nenhum. Ela propõe aos The Boys uma trégua, Billy chega atirando na cabeça da mulher, mas nada adianta, porque ela levanta como se nada, chama os caras de patetas e vai comemorar uma vitória política com o presidente. Lembrando, ela é vice-presidente e quer matar o presidente nas caladas um dia pra se tornar presidente. E ele, o presidente, tá ligado que ela quer se tornar presidente e quer matar ela com a ajuda dos The Boys antes que ela se torne presidente. Porém, para isso, falta. Por outro lado, aqui conhecemos Joey Kessler, personagem novo, um antigo amigo de guerra do Billy, que se pra você tem cara conhecida é porque viste Supernatural, ele é o pai dos Winchesters, ou The Walking Dead, aonde puta merda, ele é o Negan. Os dois não se viam há 11 anos e aparentemente, repito, aparentemente, o Negan é só um antigo amigo de batalha do Bruto que quer se juntar a ele pra acabar com os Supers antes que os Supers acabem com tudo. É isso. Bom, os problemas do Leitinho geralmente quase sempre são familiares. A esposa agora tá solteira, haha, vai fundo, Leitinho. Ixi, espero que essa frase não tenha pegado mal. A filha tá com problemas de violência na escola e pelo que parece ela sente falta do padrasto. Trama chatíssima essa. Uma trama que não tem nada de chata é a dele, Capitão Pátria, que anda tendo uns pesadelos, tá sempre com essa mesma cara, tá boladíssimo com Luz Estrela e sua turma. E aqui basicamente a trama política é dividida entre patriotas, a turma do Capitão Pátria, e Luz Estrelistas, nome ridículo esse, a turma da Luz Estrela. E eu disse que a trama do Pátria não é chata, mas a trama política em sua maioria sim. Pelo menos é engraçada a maioria das partes. Estão querendo se livrar dos super-heróis. Depois querem substituir vocês por algum socialista, ateu e não binário, que nem eles. Outros personagens que marcam presença aqui são eles: Ashley, que tá aí como um faz-tudo nos 7, Profundo, um babão do Capitão Pátria, Black Noir. Ué, Black Noir não tinha morrido? Sim, mas Black Noir é uma marca, então colocaram outro super no lugar, outro ator. E spoiler, colocaram um super que voa, obviamente fala, o Noir não falava, então ele é obrigado a ficar calado mesmo querendo falar, e é narcolepso. Ele tem aquela doença que faz a pessoa dormir do nada e por nada em qualquer momento que seja. E por último, por enquanto, Trembala dos 7, que eu já havia dito que era um personagem interessante, mas nessa temporada ele fica ainda melhor. Mas para isso falta, e enfim, para outros personagens também faltam. O Capitão Pátria mentalmente não tá nada legal, e a Ashley junto a ele e o resto dos 7 estão tentando escolher alguns membros novos pro 7 para realmente completarem 7. Então saem cogitando os nomes aqui e ali, e uma das super que mais chama a atenção do Capitão Pátria é a Sábia.
nada mais, nada menos, nada mais que uma pessoa sem super força, sem super poder aparente, mas a pessoa mais inteligente do mundo. E como ele sente que tá cercado de débeis mentais e puxa-sacos, observação, palavras do próprio Pátria. Tô cercado de débil mentais e puxa-sacos. É que você faz excelentes observações, senhor. Cara, vê... Essa cena, inclusive, é bizarríssima porque, sim, o Profundo é muito puxa-saco e o Pátria manda essa pra ele. Chupa o trem-bala. O quê? Não tô brincando, não. E sim, ele vai fazer, o clima fica completamente constrangedor, cena perfeita pra se colocar no almoço de família, mas... Isso é uma área cinza, né, mano? Sai daí, seu merda. Ufa, mas sim, o Pátria se interessa pela Sábia porque sente que tá cercado de puxa-sacos que fazem tudo o que ele fala, que estão ali só pra nada, e ele quer alguém pra somar, então por isso o interesse na Sábia. Por outro lado, os nossos deboys estão na sua base, cada um fazendo uma coisa. A Luz Estrela, inclusive, tá broxada dos poderes e o Hughie rejeita uma chamada do seu pai. Ué, por que uma ênfase nisso, Clark? Porque essa chamada vai ser importante lá na frente, seu cabaço. Quem sabe essa não tinha sido a última. Bom, de noite, o Bruto, escondido da turma, vai conversar com a Nilma e faz um trato com ela. Ela ajuda o Billy a ficar com o Ryan, a tirar ele do capitão, e em troca, ele a oferece um monte de coisas. Dentre essas coisas, documentos incriminatórios que o Hughie tem da vice-presidente, coisa que ele não faz depois no futuro. Mas enfim, falando no Hughie, isso já no dia seguinte, ele recebe uma ligação e sai desesperado daí. Isso porque seu papai, que lembrando, tinha ligado pra ele na noite anterior, sofreu um ataque cardíaco e tá quase sendo quitado desse nosso servidor chamado Terra. Uma das tramas mais comentadas dessa temporada, com certeza foi a do francês, que conheceu esse cara numa clínica de reabilitação, começou a ficar com o cara, mas o trauma desse personagem nessa temporada é que nos tempos de vida louca do francês, ele ainda é tempo de vida louca, mas nos tempos de malvadeza das mais malvadas, ele matou a família desse cara. Então ele fica com o cara e fica com a consciência pesada porque tá ficando com o cara, e a Químico fica meio que com ciúmes, mas apoiando isso tudo. Sinceramente, uma trama chatíssima. E eu não tô reclamando porque o francês é bissexual, tá? Eu tô reclamando porque toda essa trama na série se prolonga muito e pra mim não é tão legal. Não sou patriota nem luz estrelista, tá? Não me crucifiquem. Eu só tô falando da série em si. E eu tô bêbado. Quem me segue no Instagram sabe. Aliás, se não me segue no Insta, siga-me no Insta. De volta ao Capitão Pátria. Sim, ele vai até a Sábia, inclusive descaracterizado. Parece um policial apaisana com cara de psicopata. Comentário pessoal: achei a casa da Sábia muito feia pra ser a casa da mulher mais inteligente do mundo. Eu tava esperando no mínimo algo do tipo Tony Stark. E eu pensei isso antes de assistir a cena, e o Capitão Pátria também pensou, literalmente eu. E é óbvio que ele comenta: eu achei que a mulher mais inteligente do planeta moraria num lugarzinho mais ajeitado. A pessoa mais inteligente é inteligente demais pra ligar pra decoração. Faz sentido. Faz muito sentido. Frente a frente com a Sábia, ele diz: se tu é tão inteligente, me mostra. E ela diz: como assim? E ele diz: me mostra, pô. Então ela repara no cabelo dele, na cara, na pele, e diz que apesar de todo o seu poder, ele também envelhece e tá passando por uma certa crise existencial de meia-idade. Então ele diz que é muita ousadia dela dizer isso pra ele, porém, entretanto, todavia, essa ousadia é fundamental para que ele escolha ela pra entrar pros 7 e mais. Além de entrar pros 7, ela vai comandar o grande plano político de vida do Capitão Pátria. E o jeito com que ele vai pedir a ajuda dela é ótimo. Esse personagem nunca perde o ego. Na cabeça dele não tem ninguém acima dele em nada. Preciso de conselhos. De alguém que seja do meu nível. Capitão Pátria diz que se ele salva pessoas, as pessoas aplaudem. E se ele mata pessoas, as pessoas aplaudem. Então fala que pessoas não são nada, são só brinquedos e que ainda assim elas controlam tudo. Então ele quer controlar tudo pra na cabeça dele deixar pro Ryan um mundo melhor, um mundo puro. Então a Sábia fala que isso também não o deixaria feliz e dá pra ele um plano de fazer o próprio povo se destruir pra depois chegar lá e salvar todo mundo. Que nem César. Que nem César. Quem já vai fazer? E curiosidade foda, ela é a pessoa mais inteligente do mundo porque diferente de todas as pessoas do mundo, o cérebro dela nunca para de evoluir, crescer. Então muita coisa pra ela já perdeu a graça, mas ela decide entrar de cabeça nesse plano com o Pátria porque isso sim tem muita graça. Fim da curiosidade foda. A primeira coisa que os dois fazem juntos é juntar 3 patriotas fanáticos, inclusive um deles é o ex da ex do Leitinho. Ele manda os 3 entrarem nesse prédio e além da Sábia e do Pátria,
Pátria, e também estão Trembala, Black Noir e Profundo. Então o capitão diz pros caras: gente, fiquei sabendo que vocês são os meus maiores fãs, obrigado. Obrigado por tanta devoção e pelo sacrifício de vocês. Ué, sacrifício? Sim, porque ele manda cada um dos heróis aí pegarem um taco e amassar com os caras. Agora. É melhor a gente ir. Então os 3 caras são espancados até a morte, e por quê? Bom, até o próprio Noah fica confuso e fala: que merda é essa? Essa porra não tá com nada. Mas eu tô aqui pra explicar tudo, porque do outro lado, enquanto tá acontecendo uma puta briga entre patriotas e estrelistas na frente de um tribunal onde tava sendo julgado o caso do Capitão Pátria ter assassinado um cara que jogou o copo no Ryan, a Sábia aproveita o movimento pra criar uma briga gigantesca ali depois que o Capitão Pátria é considerado inocente. Então ela pega os 3 mortos, os 3 maiores fãs do Capitão Pátria são levados pro meio dessa multidão pelo Trembala, que tá acontecendo uma grande multidão e uma grande briga. E resumindo tudo, essa jogada política da Sábia foi genial, porque esses assassinatos vão ficar na conta dos estrelistas. Já à noite, partindo pro Profundo, depois de toda aquela guerra já ter se acalmado um pouco, vemos que ele ainda mantém contato com aquele povo. Inclusive, ele parece gostar muito dela, da polva, e ela parece amar muito ele, e ela é um dos únicos seres do mundo que admiram de verdade o Profundo. E uma das taras desse personagem é essa: ele não quer ser um ninguém, um Zé ele quer ser admirado, e essa polva admira ele. Na vida do Rio, a coisa muda de repente de uma hora pra outra, quando quem aparece no leito de morte do seu pai é nada mais, nada menos, nada mais que sua mamãe, que pra quem não lembra abandonou o Rio quando ele era uma criança, mas por algum motivo seu papai escolheu ela para decidir se um dia fosse necessário desligar as máquinas que mantêm ele vivo ou não. Ou seja, ela tem uma procuração de decisões médicas, e o Rio, e claro, é todo revoltado com a mãe. Já no dia seguinte, depois de muito pensar se contava ou não, depois de 6 meses, Billy Bruto finalmente revela pra equipe que tá morrendo. Então o Leitinho fala que ele é um mentiroso, que ele é um perigo pro grupo, e sem mais nem menos expulsa o cara. Já na Vault, quem não tá muito contente com as ideias que a empresa tá tendo pra ele é o Ryan, mas a Sábia vai convencendo todo mundo a fazer o que ela quer, e aos poucos, junto ao Capitão Pátria, que deixa ela fazer tudo o que quer na empresa, vai mandando em tudo e em todos. A Vault, como é esperta pra caramba, tá querendo entregar pro grande público o incrível primeiro filme do Ryan, um filme de origem. Então eles meio que estão ensaiando tudo, e prestem bem atenção nessa fala: Ryan, no dia você me joga de verdade, eu aguento. Tá. Ha, será que ele aguenta mesmo? Bom, por outro lado, nossos heróis decidem ir atrás da Sábia, e o Billy, por conta própria, já tá lá. Aonde é lá? Aí, nesse lugar cheio de patriotas esquisitos que acreditam em tudo. Parece o inferno da desinformação esse lugar. É quase o WhatsApp do seu tio. A boa notícia é que sim, aí eles encontram a Sábia, que foi aí, adivinha pra quê? Pra conhecer essa tal Espoleta, uma super baba-ovo do Capitão Pátria, que odeia a Luz Estrela e é basicamente a número 1 do Luz Estrelismo. Ah, e o principal funcionário dela é esse tal de Múltiplo, um cara que é obcecado nela, e tem uma cena que eu não vou mostrar porque o YouTube com certeza me baniria, mas tem uma cena em que os clones desse cara estão chupando o ânus um do outro, olhando pra foto da Espoleta. Sim, realmente existe essa cena, e esse foi o jeito mais leve que eu encontrei pra te dizer que existe. Bastante desnecessária pra mim, aliás, mas tudo bem. Partindo pro Trembala, que tá dando um rolê com seus sobrinhos, contando do dia que ele salvou o mundo de um terrorista, mas tem a vibe totalmente cortada pelo irmão, que chega dizendo que ele nunca salvou ninguém e que tá contando um filme de mentira pros sobrinhos. Acabou com a moral do cara. Vemos que de longe, Rio e Pisca-Pisca estão observando ele. Por quê? Bom, já eu te conto, porque em paralelo, os outros caras estão observando a Espoleta e a Sábia. Sábia que inclusive recruta a Espoleta, que tem poderes de merda, mas é recrutada pros 7 mesmo assim, porque... bom, porque sim, eu não vou questionar a mulher mais inteligente do mundo. Aqui Leitinho e Billy brigam porque o Billy acredita que o Leitinho é um líder de merda que não é capaz de fazer o que for preciso, e o Leitinho acha que o Billy é um degenerado que só pensa nele mesmo. Mais tarde, Trembala vai atrás de Rio e Iene e diz que sabe que os dois estavam observando ele. Ademais, dá pros dois as provas de que não foram os Luz Estrelistas que mataram aqueles 3 caras. Ele não confessa quem matou, mas dá as provas de que não foram os Luz Estrelistas. E por quê? Bom, porque é a coisa certa a se fazer, e esse personagem tá começando
começando a pender mais pro bem do que pro mal. É isso. Quando finalmente estão gravando o primeiro filme do Ryan, inclusive estão fazendo uma transmissão ao vivo, lembra do cara que disse, me joga, eu aguento? Então, o Ryan fica nervoso porque o Capitão Pátria aparece quando não devia aparecer e realmente joga o cara. Joga ele agora. Primeiro assassinato do Ryan, coisa que mexeu muito com o moleque e o pai dele diz, qual é, filhão, acontece, relaxa. Lembra que eu disse que eles são só humanos? Então, eles morrem fácil assim mesmo. Enquanto isso, os The Boys ainda perseguindo a Sábia, acharam que tinham pego ela, mas na verdade foram pegos por ela, porque ela fez eles caírem numa armadilha, então eles são cercados pela espoleta e pelas várias faces de mim chupador de... E a Sábia, como um teste de iniciação nos 7, manda eles acabarem com os The Boys. As cenas de ação aqui são bem sangrentas e criativas. Acho que essa temporada é a pior da série, mas isso ela ainda sustenta muito bem. No fim, as várias faces de mim morrem porque os The Boys matam o clone original, mas a espoleta foge. Então, mesmo tendo falhado na missão, ela entra pros 7. Que decadência aos 7. Essa mulher é a fake news em pessoa. Vocês sabiam que essas vacinas, entre aspas, que estão dando na Casa Luz Estrela, na verdade, causam o autismo? E não aquele autismo legal que deixa a pessoa boa em fazer contas e tal. Ela? É sério? Parece que ela caiu de um jet ski e bateu a cabeça. Enquanto isso, o Billy tá conversando com o Negan e o plano dos dois é apagar o Ryan e levar o moleque pra General Grace. Ele vai ficar com raiva de ter sido apagado? Sim, mas há males que vêm para o bem. Querem tirar o moleque do capitão de qualquer jeito. Já na treta política, entre presidente e vice-presidente, o presidente quer tirar os supers da segurança pública e privada e colocá-los de volta no show de calouros, que é o lugar deles, palavras do próprio presidente, e a Vicky não concorda muito com isso, olha a carinha dela. Na Torre dos 7 a coisa tá feia, tá ficando rachada, primeiro porque a Ashley é rebaixada, perdendo o cargo dela na Vault pra Sábia, e descobrem lá por dentro que foi alguém da Vault que ajudou a inocentar esses dois luz estrelistas, ou seja, há um traidor entre nós. Sabemos que é o Trembala, que até tá cogitando a ideia de ser um agente duplo de vez ali na Vault, mas eles não sabem, fica pra nós esse segredo. Enquanto isso, a Químico, pra acabar com os traumas do passado, vai atrás de alguns caras do Exército Luminoso, a turma que sequestrou ela quando criança. E aqui temos uma das cenas mais interessantes visualmente falando da temporada, porque a Químico vai matando os caras de um jeito bem feio e o francês tá tão doidão de droga que vê as coisas de um jeito totalmente diferente do que tá acontecendo. E ele tá se entupindo assim de droga porque tá ficando com o cara que ele matou a família. Isso tá pesando na mente do francês. Já o Billy, quando finalmente vê o Ryan, se diverte um pouco com o garoto e se desculpa pelas coisas ruins que já disse pra ele. Ele fala que seria um mau pai, que é uma má pessoa, mas que não quer morrer sem acertar as contas com a única parte boa que ainda resta na Terra, o Ryan. Porque o Ryan é filho da Becca. Billy, esse teu papo sinceramente já tá me cansando, tá ok? A Luz Estrela, por outro lado, quando finalmente encontra sua maior hater, descobre que a mulher odeia ela porque juntas elas têm um passado. Quando tinham 13 anos, a menina ensaiou pra caramba uma peça que tinha o sonho de ganhar, chegou na final e adivinha quem tava do outro lado? Luz Estrela, que espalhou pro pessoal do concurso que a outra menina tinha dado a bunda pra todos os juízes porque esse era o único jeito dela ter chegado na final. Todos riram da menina e quando ela chegou na Luz pra perguntar o porquê, Luz Estrela de 13 anos disse: Você se lembra o que disse? Eu disse que eu não falava com puta gorda. Luz Estrela foi bem filha da p. Então a menina ficou com essa má fama, teve que sair do circuito de concursos, etc, etc. Mais pra frente, em uma reunião entre Capitão Pátria, Sábia e a vice-presidente Newman, basicamente descobrimos que o plano da Sábia é matar o presidente, fazer com que a Newman se torne a presidente, encha os super de privilégios através da política, se revele uma super quando chegar à presidência e, claro, seja uma fantoche do Capitão Pátria lá na frente. Quem tá ouvindo toda essa conversa dentro de um tubo de ventilação é o Huey, que deixa um pingo de suor cair e quase é frito pelo Pátria. Então ele diz: é a porra do Huey Campbell, eu conheço por causa do cheiro. Então vai atrás do cara, solta esse raio laser dos olhos, o Leitinho coloca uma luz na cara dele que faz com que o Capitão Pátria, sem querer, corte no meio essa mulher que tava de bobeira aí. E aqui acontece uma das cenas mais sangrentas da série porque muita gente morre sem querer. É até engraçado de um jeito sem graça. Quero dizer que é ruim essa sequência de mortes. E no fim, Huey escapa porque é salvo pelo Trembala. Depois desse dia péssimo, quando o Huey finalmente tem coragem de perguntar à mãe o porquê, o
porquê dela ter sumido, ela diz que teve depressão pós-parto, uma depressão tão forte que ela não conseguia fazer nada, algo que nunca passava. Mas quando criança ela nunca demonstrou nada disso pro Hughie, ela sempre pareceu uma mulher muito feliz, porém uma noite tomou 40 pílulas pra tentar se quitar. E para evitar o filho de tudo isso, colocou na cabeça que talvez não tivesse nascido pra ser mãe e fugiu. Então pede desculpas ao Hughie dizendo que tava muito mal na época, etc, etc, etc. Enquanto isso, na Torre dos Sete, a Sábia tá agindo de um jeito que ela geralmente não age, oferece comida ao Profundo, chama ele pra assistir Transformers 2. Sim, literalmente Transformers 2. Quem recusaria de ver Transformers 2? E no final fica com o cara onde temos um foco nesse pedaço de metal com sangue, coisa que mais pra frente vai explicar o porquê dela tá agindo estranha, mas para isso falta. Quando o Ryan regressa à Torre dos Sete, depois de saber que o filho tava na casa do Billy, ele soube disso porque o Ryan tava com o cheiro do Billy, Homelander fica muitíssimo bolado e tem um ataque de pelanca. Quer saber? Se ama ele tanto assim, pede pra ele ser seu pai. Não, eu não quero que ele seja meu pai, você... Então, novamente vai conversar com o espelho em uma das melhores cenas da temporada. Isso não é verdade. Você vai deixar ele fraco e carente, que nem você. Você pode consertar as coisas. Ele é seu filho. Ele te odeia. Tá na hora de superar essa necessidade de amor, essa doença, de uma vez por todas. E o que é que eu faço? Você precisa voltar ao início. E assim, em uma das tramas mais interessantes, não só dessa temporada, mas de toda a série, Homelander decide revisitar o passado, revisitar seus traumas pra ver se assim consegue vencê-los e talvez entender essa necessidade de atenção / ser amado que ele sente. Quando revisita o laboratório que foi criado, todo mundo aí fica em choque, em especial os mais antigos, Frank e Martin, os que tiveram contato com o Capitão Pátria quando ele ainda era uma criança. E meu amigo, que episódio, que personagem, que atuação. Dá pra sentir a ameaça na cara de psicopata do Anthony Starr e o medo na cara dos empregados da Vault. A primeira coisa que o capitão faz é pegar o Mark e dizer: Mark, vamos lá, eu e tu, que tal brincar de lixeira de basquete? Se tu ganhar, tu vai pra casa mais cedo. Então os dois começam a jogar bolinha de papel nessa lixeira e o capitão fala: sabia que foi tu que me ensinou a brincar disso, Mark? Não lembro, diz Mark. Eu lembro, diz o Capitão Pátria. Lembro que tu jogou uma bolinha de papel na lixeira enquanto eu tava naquele forno, comemorou que acertou e até aumentou a temperatura do forno pra ver se minha pele queimava. Frank diz que lembra que fazia isso, mas não lembra desse exato momento. E aí o Capitão Pátria nos manda um dos melhores diálogos da temporada. Sabia que eu tinha pesadelos sobre esse exato momento e você nem lembra de nada? Engraçado, né? Como as pessoas podem ter lembranças tão diferentes da mesmíssima coisa. Então ele manda o cara pro forno enquanto ele agora arremessa a bolinha. E sim, Mark morre queimado. Bom, enquanto o capitão tá aí, os outros personagens estão passando pelos seus próprios dilemas. A Sábia dá um fora no Profundo dizendo que acha ele repulsivo. O Hughie não tá aguentando ver o pai morrer e tem a brilhante ideia de injetar o V no velho. Então ele vai pedir a ajuda do Trembala, que sim, decide ajudar para finalmente os dois estarem kits para sempre. O Bruto junto ao Leitinho, que estão sempre brigando e fazendo as pazes, vão ameaçar a Espoleta dizendo que vai espalhar um vídeo dela fazendo coisas com um moleque de 15 anos quando ela tinha 25, mas ela nem liga, ela mesmo vai lá, publica, chora, pede desculpas em público, diz que no momento em que ficou com o menor de 15 anos ela renasceu pra Deus porque percebeu que aquilo era errado. O pau do menor era abençoado, espero que esse comentário não tenha sido tão pesado. E enquanto tá lá chorando pro público, ela ainda diz que a Luz Estrela, quando tinha 15 anos e foi fazer o seu primeiro salvamento, acabou deixando o inocente cego. Ela ainda estava aprendendo a usar os poderes, mas não deixa de ser verdade, então ainda é algo que afeta a pisca. Enfim, roubando das coisas do Capitão Pátria, Trembala acaba pegando pro Rio e um frasco do V, porém quem viu tudo foi a Ashley, que tava no quarto do cara pra deixar um barro lá no banheiro dele. Sim, como forma de revolta por ter sido rebaixada de cargo, ela foi cagar no banheiro do Capitão Pátria e por isso acabou virando cúmplice de um negócio que ela nem queria. Porque o trem diz que os dois agora estão juntos e que se ele cair, ela também cai. Voltando pra parte mais interessante, o Capitão Pátria dessa vez chama o Martin e fala: Martin, primeiramente, desculpa aí pelo que eu fiz com teu amigo. Eu fiquei meio nervoso, sabe como é, né? Eu lembro que tu sempre foi muito legal comigo, mas uma vez, quando eu era um adolescente cheio de necessidades e vivia trancado numa cela, eu tava batendo uma, lembrando, esse era o único momento
momento do dia que eu senti alguma coisa boa, tu chegou, atrapalhou minha bronha, riu de mim e me apelidou de esguicho. Então o Pátria manda o velho arriar a calça, bater uma bronha na frente de todo mundo pra dessa vez ele rir. Então o velho realmente faz, infelizmente a pipa do vovô não sobe mais e o Homeland diz: pera aí que eu vou te dar um incentivo, uma inspiração. Se teu bingolim não subir, eu queimo ele a laser. Que falta um Tadalafila não faz, né, coroa? E assim, Martin morre. A última cara antiga que chega nesse lugar é essa tal de Bárbara, que já chega pedindo pro capitão acabar logo com a dor do Mark, e pelo que parece ela conhece mais sobre ele do que os outros dois personagens que morreram. Enquanto isso, a série corta o clima legal e parte pra trama da Químico, que tá lutando contra essa menina que ela arranhou o rosto no passado quando as duas eram reféns do Exército Luminoso. Inclusive, aqui a série finalmente nos dá a explicação do porquê a Químico não fala, que aliás é uma explicação muito legal. Ela fala isso pro francês lá pro final da temporada. Basicamente, esse Exército Luminoso colocava as meninas pra brigar, dizia que quem gritasse ou soltasse algum grito primeiro durante a briga morria, e a Químico, de tanto ficar calada, passou a nunca mais falar. Muitíssimo legal essa explicação. Mas então, enquanto isso na TV, a Espoleta ainda tá metendo pau na Luz Estrela e lendo os registros médicos da Anne, conseguiu a informação secreta de que ela fez um aborto. Então explana isso pra geral e a Anne fica tão bolada que espanca a Espoleta em rede aberta, o que politicamente falando é uma facada contra si mesmo. Já o francês invade o quarto da Espoleta e acaba sendo flagrado pelo Ezequiel, sim, aquele maluco gay que se estica da primeira temporada, que logo desmaia o francês. O Billy chega pra ajudar na briga, quase morre, mas num peipum, quando tá quase indo dessa pra melhor, ele libera alguma espécie de poder oculto que estraçalha o Ezequiel. Que parada é essa, se pergunta você? Já eu te conto, respondo eu. De volta ao Pátria, conversando com a Bárbara, ela diz que fazer o que o Pátria tá fazendo é algo muito baixo, afinal aqueles caras só estavam cumprindo ordens. Mas ele diz que não tá nem aí porque nenhum deles teve a coragem de parar e dizer que aquilo tava errado. E ela diz que eles não faziam isso porque tinham medo. Então nos conta a história de origem do Capitão Pátria, onde basicamente pagaram $2.000 a uma mulher pela gravidez. Ela não chegou a receber nada porque o Homelander já nasceu rasgando as entranhas da mulher. E daí pra frente vários enfermeiros e enfermeiras morreram tentando cuidar / adaptar aquele garoto pro mundo. Bárbara diz que a Vault em si nunca teve controle físico sobre o Capitão Pátria e que se ele ficou ali até hoje foi porque ele quis, porque ele não suportaria a ideia de que seria uma decepção para a empresa, para os criadores. Isso porque a necessidade de aprovação e amor desse personagem foi criada, foi colocada nele pelos melhores psicólogos do mundo que projetaram no Capitão essa carência. E até hoje ela considera isso o maior sucesso da empresa. Ou seja, se você se pergunta o porquê desse personagem ser assim, além do jeito dele ter sido criado já responder muita coisa, tá aí outra resposta foda. Que personagem? Como é que vem gente dizer que o Capitão Pátria não é o personagem mais bem desenvolvido dessa série? Ah, faça-me o favor, cara. Ele então olha sinceramente pra ela e diz: tá, é aí que você se engana, eu vou te mostrar que não preciso mais de nada disso porque eu não sou humano e vou ensinar meu filho a também não ser. Então faz um massacre gigantesco lá embaixo, deixando só a Bárbara viva por algum motivo mental esquisito que só ele sabe, não vou me arriscar a dizer. Em paralelo, o francês acaba revelando pro cara que tá ficando que ele foi o assassino de sua família, então o cara enforca ele e diz pra ele nunca mais procurar o cara. Voltando pra Torre dos Sete, Sábia vai conversar com o Profundo e aqui finalmente vamos entender o porquê dela achar o Profundo asqueroso, mas ainda assim ficar com ele. Basicamente essa personagem é muito inteligente e não é tão legal ser ela, então às vezes ela enfia esse negócio no cérebro, já que o cérebro dela sempre cresce de novo, mas enquanto o cérebro tá danificado por algumas horas, ela passa a não ser ela, ou seja, é como se ela tivesse lobotomizada, drogada. E assim, nessas condições, sim, ela acha o Profundo um ser humano atraente. Ah, e sim, ele topa, o Profundo come de tudo, pro cara não tem tempo ruim. Bom, ainda essa noite, escondido, o trem dá o frasco do V pro Rio e o Rio diz: cara, eu ia mandar tu se fuder, mas mudei de ideia, estamos kits, valeu. Que
viu tudo isso foi o Bruto. Esse cara parece uma alma penada que tá em todo canto. Então ele repreende o Hughie dizendo que usar o V não é uma boa ideia. Hughie até pensa se injetar isso no velho é ou não uma boa ideia, mas sua mãe, que pegou o frasco do bolso dele e percebeu que era isso que ele queria, fez isso pelo Hughie. A boa notícia é que o velho voltou, tá vivo e aparentemente muitíssimo bem. Então, hahaha, felicidades, hahaha. Mas, do nada, o velho aparece com um coração na mão, com poderes de teletransporte e começa a matar a gente sem querer, se teletransportando pra dentro das pessoas. E por fim, consegue ser acalmado pelo Hughie, que dá uma injeção letal no velho, entendendo que quem morreu deve continuar morto. Isso me lembrou muito um episódio de The Boys Diabólicos, uma animação que, se não viste, te deixa o resumo aí em cima. No mais, adeus pai do Hughie. Sempre o lembraremos por Paul, o alien fugitivo, Todo Mundo Quase Morto e The Boys. Seu papel aqui foi ótimo. E adeus pessoas que foram mortas pelo pai do Hughie. Vocês não tiveram tempo de tela, mas estão tendo aqui. Afinal, vocês também tinham família. A coisa é que na base dos The Boys, Billy Bruto, depois de uma conversa com o Negan, diz que o grupo dele é uma piada e que seria bem melhor os dois trabalharem sozinhos. Billy revela pro grupo a existência de uma parada sinistra. Uma parada diabólica. Um vírus super, hiper, mega poderoso que mata super. Não é forte o suficiente pra matar o Pátria ainda, mas pode matar a vice-presidente. E com quem tá essa parada? Sim, com a mesmíssima vice-presidente que quer usar no futuro para provavelmente matar o Pátria. Pra pegar essa parada, os The Boys vão atrás dele. Sim, nada mais, nada menos, nada mais que Stan Edgar, nosso querido Gus Fring, pai da Newman, antigo dono da Vault, e que se pra você tem cara conhecida é porque viste Breaking Bad. Tem que reconhecer, o bichão é elegante, né? O Gus leva a turma pra um laboratório / fazenda e adivinha quem aparece lá? A Newman, que não mata ninguém porque ela não quer ser reconhecida como uma super assassina, e como um tal de Samir, que tava no comando de tudo isso aí, sumiu, todo mundo se junta pra procurar pelo cara. O problema é que esse laboratório / fazenda não é uma fazenda comum, e sim uma super fazenda com bichos assassinos super tunados. Tem até um touro turbinado, é o cabra que leva uma gaia e foca na academia. Quando acham o Samir, quem é Samir? Nada mais, nada menos, nada mais que além do cara que tá evoluindo o vírus pra talvez um dia matar o Capitão Pátria, marido da Newman, pai da filha da Newman e o cara que deflorou a filha do Gus Fring. Palavras do próprio Fring. O Dr. Shaw era meu pesquisador-chefe na Vault, antes dele me trair e deflorar a minha filha. A coisa vai para frente mesmo quando todo mundo nessa fazenda maluca começa a correr, e quando as coisas se acalmam, Samir desaparece. Sobra do cara só a perna arrancada. E quem fez isso, se pergunta você? Já eu te digo, respondo eu. Porque enquanto isso, na Torre dos 7, acharam o traidor. Trembala? Não, sobra pra esse coitado aqui que acaba sendo morto de inocente. A Ashley incriminou o cara. Já o francês, cansado de tudo, sem aguentar o fardo dos assassinatos que cometeu, acaba se entregando pra polícia. Mas voltando ao Samir, adivinha quem arrancou uma perna e sequestrou o cara? Negan e Billy Bruto, que quer que o cara faça mais vírus pra ele, uma dose suficiente pra matar o Capitão Pátria. Enquanto esses personagens estão aí daí, do outro lado tá acontecendo uma festa da extrema direita e lá tá cheia de ricaços, dentre os mais importantes, Tech, esse cara que tem um monte de presídios por aí, e mesmo que o Capitão Pátria precise dele, especificamente dos presídios dele, o cara tenta puxar saco e o Capitão Pátria manda essa. Olha só, a Sábia e eu precisamos de você no momento. Não somos iguais. Você é ridículo. Não sabe nem voar, fala sério. Quem caralho não sabe voar nesses mundos de hoje? Pra entrar nessa festa é preciso estar convidado, claro. E apesar de obviamente os The Boys não estarem, Tess-Teia, um super drogado esquisito que literalmente Tess-Teias está. Então o Hughie coloca o traje dele, entra na festa, mas por azar, o convite que o Tess-Teia tinha era especial até demais. Porque o Tech leva ele pra uma sala totalmente esquisita, a Caverna Tech. Basicamente a sala da massagem, onde tem esse cara limpando tudo, um tal de... sei lá o nome desse cara, mas ele criou o Tech quando os pais dele morreram. E esse, o antigo parceiro do Tech, palavras do próprio Tech. Enquanto essa esquisitice tá rolando daí, na Torre dos 7, o novo Black Noir tá muito bolado porque não chamam ele pra nada. Ademais, ele não sabe nada sobre o Noir original, porque o original só tinha no armário 7 caixas com desenhos animados esquisitos. Por que ele tinha isso?
Eu não tô nem aí. Mas conversando uma conversa profunda com o Profundo convence esse Noah a ficar nos set dizendo que Noah original tinha tesão em matar e é isso que esse novo Noah precisa ter. De volta à esquisitice na mansão Tech, a parada aqui vai ficando cada vez mais sinistra. Esse Tech é tão sinistro que ele se enforca enquanto faz o pai adotivo assistir ao mesmo tempo em que o Tess teia que na verdade é o Rio e senta num bolo. Esse cara é com certeza o personagem mais sinistro dessa série. E essa cena é mais sinistra ainda, porque a Ashley, que é amiga desse cara, também chega e tá, eu ainda tenho esperanças de monetizar esse vídeo, não vou falar mais. O que importa é que pra pararem essa loucuragem, precisa-se de uma palavra passe. Como o Rio não sabe que palavra é essa, o Tech acaba descobrindo a identidade dele. Então fala que vai chamar o Pátria, mas em paralelo, Leitinho e Kimiko já invadiram o lugar, acabam se deparando com a Sábia, que fala sobre a filha do Leitinho, fazendo com que em um momento de puro estresse ele dê um tiro no cérebro dela e tenha um ataque de pânico / cardíaco mais ataque de pânico. A Kimiko chama o Trembala, que já tava na festa, convence o cara a levar o Leitinho pro hospital e aqui temos uma das melhores cenas do Trembala de toda a série. Um momento onde basicamente ele é um herói de verdade, levando quase um morto pro hospital. Um garoto vê isso e dá pra ver pelo olhar do Super que ele se sentiu bem pra caramba com isso. Bela cena. Mais pra frente o Trembala comenta que aqui foi a única vez que ele se sentiu um herói de verdade, que foi a única vez que ele sentiu que fez alguma coisa boa na Vault. Enquanto isso, a Kimiko entra na sala de massagem e salva o Rio. Enquanto isso, a Sábia, que não morreu, só teve um dano cerebral, ou seja, ela vai ficar agindo como idiota por um tempo, começa a agir assim na frente do Pátria. Então ele manda ela sentar, decide matar no peito a responsa e discursa pros ricões e políticos, que começam a fazer pra ele um monte de perguntas que ele não consegue responder, muito menos a Sábia, que tá louca de bala no cérebro, literalmente louca de bala no cérebro a mulher tá, porque ela levou uma bala, entenderam? E aqui então quem rouba a cena é a Newman, que mata o plano no peito, ganha os créditos de tudo, fazendo com que o Capitão Pátria fique meio bolado, porque esse personagem é assim. E por outro lado, na caverna do Tech, torturando o cara, enviando o dinheiro dele pra instituições, sim, é assim que tortura o bilionário, extraem dele a informação de que o Capitão Pátria e a Sábia quer usar as prisões dele pra colocar incidentes. Basicamente colocar quem eles quiserem colocar quando tiverem o controle do mundo. Uma ditadura. Então o pai adotivo do Tech decide matar ele depois de descobrir sobre o lance das prisões e fala pro Rio que a palavra passe era Zendaya, tá? Aí é piada. Quando descobre que o Tech tá morto e a Luz Estrela esteve na mansão e fugiu, Capitão Pátria fica boladíssimo. Mas calma, a Espoleta tem um presente pra ele. Eu não tenho atração sexual por você. Adoro a sinceridade desse personagem, mas o presente não é sexual, e sim maternal, eu acho. Porque a mulher começou a tomar remédios pra produzir leite pra ele, esquisitaço, irmão. E isso acontece. Bom, de volta ao Billy, o Sammy acaba revelando pra ele que pra esse vírus ficar forte o suficiente pra matar o Capitão Pátria, essa parada teria que evoluir pra uma parada global. Ou seja, se espalharia e mataria não só o Capitão Pátria, mas todos os supers no mundo. Os caras estão falando de uma pandemia global nos super. Enquanto o Negan quer muito isso, Billy fica em dúvida e pra botar mais lenha na fogueira, também nos aparece o fantasma da Becca, que leva a um grito do fantasma do Negan. Cala essa boca de merda, babaca! E sim, com a palavra fantasma eu acabei revelando tudo. Momento Clube da Luta, porque na verdade esse amigo do Billy nunca existiu. Foi só uma parada maluca da cabeça maluca dele que tá sendo dominada por um tumor cerebral. Pensem nisso enquanto partimos pra outra trama. Torre dos Sete. O Pátria, depois de dar umas mamadas na Espoleta, nossa, falar isso soa muito estranho, mas depois disso ele passa a ouvir mais ela e a Sábia fica de lado. Então depois de um dia difícil ela pede pro Profundo furar o cérebro dela pra fazer aquilo e o Profundo abandona sua polva pra trair ela com a Sábia. Já o Billy, depois de toda a loucuragem, vai até o resto da equipe, bate a real pra eles e diz que pra evitar uma pandemia global, ele veio pedir ajuda especificamente do francês, que tá preso depois de ter confessado um monte de assassinatos, mas sai porque o Billy tem contatos, especificamente o contato da Grace, a general. Observação, o francês sai contra sua vontade e agora todo o grupo tá reunido de novo. Na Torre dos Sete, o Trembala fala pra Ashley que já descobriram que o cara que mataram não era o X9, ou seja, a dele está na reta. Então temos essa cena que eu ri pra caramba quando vi. E se a gente for embora daqui? Você e eu? Como
casal não, que nojo. E é essa que o trem toma a responsa e manda a Ashley segurar a onda. Se controla, tá? Você não pode ficar de porre e sair falando merda quando a vida da gente tá nas suas mãos. Cala essa boca. Agora! Esse personagem cresce muito na temporada. Davam pra fazer um spin-off só dele e eu apoio e muito. Bom, às escondidas, o trem vê a Sábia passando algumas informações pra esse cara. Quem é esse cara, se pergunta você? Não sei. Na verdade sei, mas não te conto porque quero que você tenha a surpresa. Porque os The Boys vão atrás do cara e descobrem que o maluco é nada mais, nada menos, nada mais que uma mulher. Que, ou seja, é nada mais, nada menos, nada mais que um super transmorfo contratado pela Sábia pra matar o presidente. O francês, quando se junta ao Samir, juntos eles começam a trabalhar no vírus. Então cada personagem tem sua trama e o Profundo, depois de chegar em casa e sua polva dizer: olha aqui, eu sei que você tava me traindo, eu sinto o cheiro da Sábia em você. Ele briga com a polva e em uma das cenas mais tristes da temporada, de toda a série, ele a mata. Adeus, polva, você foi a única e provavelmente sempre será o único ser no mundo que amou o Profundo de verdade, mesmo conhecendo profundamente ele. Sempre a lembraremos. Inclusive suas últimas palavras foram: eu te amo pro Profundo, mesmo tendo falta de ar. Nunca o perdoaremos, Profundo. Já muito pirado por ter matado o povo, o Profundo recebe do Capitão Pátria a ordem de matar os The Boys. Bom, pelo menos é isso que eu acho. O cara tá tão maluco que eu não sei se o Capitão falou isso pra ele mesmo. Agora ficou tudo claro. Tá bom. Eu mato quem você quiser que eu mate a hora que você quiser. Eu mato todos os peixes do oceano se você mandar. Tá bom. Mas ele vai na base dos The Boys. E aí, manja? E a porradaria aqui é boa pra caramba. E eu nunca vou pedir desculpa. Ah, e nessa luta o novo Noah voa, então sim, ele voa. Como disse o Pátria, quem é que não sabe voar nos dias de hoje? Quem chega pra salvar a turma é ele, Trem Bala, que chega chegando e a batalha fica mais sinistra ainda. O Profundo apanha pra caramba, mas não morre. O Bruto até sugere matá-lo, mas o Leitinho diz: como? Você sabe porque eu não sei. E o Trem Bala, correndo mais que tudo, vai até a Ashley e diz: Ashley sujou, me descobriram e eu vou ter que vazar, vem comigo ou não? Então ela diz que não e ele vai sozinho. Seguimos. Depois de parar pra tomar uma bebida num bar, Luz Estrela é parada por essa senhora que pede pra tirar uma foto com ela do nada. E ué, uma cena assim jogada do nada? Não, gravem bem essa cena. Já na Torre dos Sete, o Capitão Pátria tá decepcionadíssimo depois de saber que o traidor foi o trem e confronta a Sábia dizendo: é a mais inteligente do mundo e não notou isso? E ela diz: ué, notei, só não disse. Isso também porque fazia parte do plano. O trem só vazava o que ela queria que ele vazasse. Isso de acordo com ela. Mas o Pátria não acredita nesse papo de plano dela e diz: tchau, pode voltar pro buraco de onde tu saiu, morre sozinha. Então ela vai embora e temos essa piada que com certeza é uma das melhores da temporada. Mas você não pode ir, eu te amo. O nosso lance é especial, não é? Peraí, ela tá se lobotomizando pra você também? Como assim se lobotomizando? Sim, a mesma coisa que a Sábia fazia com o Profundo, ela fazia com o Noah, sabe muito. Quando o vírus fica finalmente pronto, o cotoco do Samir, que tem cara de bobo, mas de bobo não tem nada, aplica a injeção na Químico e foge. Então o francês não pode fazer nada porque tem que ajudá-la. E esse vírus é tão poderoso que sim, iria conseguir consumir e matar a Químico se o francês não fosse rápido bastante pra cortar a perna dela. Não posso mostrar no YouTube, mas isso me lembrou muito os tempos de Walking Dead. Se não viste meu vídeo de The Walking Dead, que é um dos melhores vídeos do canal, te deixo o link aí em cima. Sigo. Má notícia, Samir fugiu. Boa notícia, a perna infectada da Químico ficou e o plano é extrair o vírus da perna dela. Má notícia, esse vírus ainda não tem forças pra matar o Pátria. Boa notícia, pode matar a Nilma. Enquanto isso, na Vault, estão fazendo um comercial ao vivo com o Ryan e o moleque dá uma coringada tremenda dizendo que não tá gostando de fazer aquilo, que a mãe dele não iria querer que ele fizesse aquilo. Essa cena eu sinto que poderia ser melhor e sim, ela é boa, mas eu sinto que essa temporada não sabe muito o que fazer com o Ryan e o moleque muda de personalidade de episódio em episódio. Uma hora parece que ele vai ser malvado, outra hora parece que ele vai ser bonzinho. Se decide, cara. Bom, apesar de tudo, quem tá se dando bem em casa é o Huey. Agora...
Porém, entretanto, todavia, lembram da senhora que pediu pra tirar fotos com a luz num bar? Então, aquela senhora era a Transmorfa, ou seja, essa é a Transmorfa. O Huey tá comendo outra super enquanto a Annie tá presa num porão. Duas coisas aqui valem ser mencionadas. Primeira, a Transmorfa, além de se transformar na pessoa, pega as memórias dela, o que é muito interessante e talvez explique essa fixação que ela tem no Huey. Tanto é que ela pede o cara em casamento, ele aceita pensando ser a luz, e enfim. Segunda coisa, a Transmorfa enfia 2 dedos no Huey na hora do coito e ele gosta. Porque eu acho que valeria a pena mencionar isso? Não sei. Só não quis ficar com essa informação sozinho. Enquanto isso, na Torre dos 7, o capitão vê uma foto que o Ryan guarda da sua mãe com o Billy e tem outro ataque de raiva atacando fogo em tudo. Então ele manda o Ryan ir até ele dizendo que ele é o seu verdadeiro pai, não o Billy, e o Ryan não vai, só desobedece o pai e se vai. Em paralelo a isso, o Billy tá mal pra caramba no hospital. A doença só piora, o tumor só aumenta. E pelo que parece, ele tá desistindo. Pede desculpa pro pessoal. Só pede desculpa. Adeus, Huey. Já o Pátria, meio pirado das ideias, em rede nacional decide mostrar que a Newman é uma super. Então eu digo. A Vitória aqui é uma super heroína. Obrigada pelo elogio. Uma super... A Viking Off vai reclamar com ele e ele diz: cala a porra da boca, a gente vai mudar o mundo, vamos ter a primeira presidente com superpoderes, vamos criar um mundo melhor. Então ele começa uma limpa primeiro mandando a Ashley fazer uma lista com todo mundo da Vault que pode prejudicar os supers da empresa e em especial prejudicá-lo. E enquanto o bicho tá pegando por aí, no hospital Billy Bruto recebe 2 visitas, a General Grace e o próprio Ryan. Então o Billy fala pro Ryan que tem que ser agora, que ele tem que ir com a Grace agora pra não virar um maluco que nem o pai. Os dois jogam o jogo e enquanto isso, na sala dos 7, depois de receber da Ashley o nome de todos que possam ter sujeira dos super, o capitão fala que logo logo o presidente vai ser assassinado, a Newman vai virar presidente e o mundo vai ficar um caos, mas ele e todos os outros super-heróis da Vault vão controlar tudo e colocar tudo de volta no lugar. Então ele manda os caras logo matarem quem tá na lista da Ashley e o arrombado do profundo diz: ué, se aqui devia ter o nome de quem tem sujeira da gente, o da Ashley não devia estar em primeiro? Então sim, o capitão concorda, escreve o nome da Ashley, que corre pra tomar um frasco do V, se transforma numa coisa que eu não sei, veremos na 5ª e última temporada. E já dentro do bunker, porque o presidente sabe que vai ser assassinado, o Huey descobre que a Luz Estrela na verdade não é a Luz Estrela, e sim a Transmorfa. Então a porradaria começou lá dentro, a Transmorfa faz um verdadeiro massacre, mas no fim ela acaba sendo derrotada pela própria Annie, que conseguiu fugir das correntes. Depois do plano do capitão ter falhado, ele liga pra Newman e diz: o plano não acabou, pô. Eu mesmo vou lá e mato esse presidente se for preciso. Se tu der pra trás, eu mato tu. Não. Na verdade, eu te deixo viva e te envio um pedaço da tua filha por ano. Forte essa ameaça, hein? Já na Torre dos The Boys, o clima não tá nada bom porque o Huey comeu a Transmorfa. De acordo com ele mesmo, comeu mais de 10 vezes. O que obviamente deixa a Luz muito brava, mas qual é? Depois ela perdoa. Na Torre dos 7, o bicho tá pegando porque o genocídio já começou. Então é gente morrendo por aqui, gente morrendo por aí. O Noah inclusive mata uma mulher e diz que ficou com tesão que nem o antigo Noah. E a Newman fica com tanto medo da ameaça do Pátria que liga pro Huey pedindo ajuda pra sumir. Então eles pensam se deixam ela entrar ali ou não, pensam se ela merece uma segunda chance ou seria de alguma forma útil pro grupo. E pausa pra mostrar o francês finalmente ficando com a Químico. Sim, estão namorando agora e a real é que formam um casal muito bonitinho. A coisa é que enquanto isso no hospital, Ryan fala que não sabe se quer ir com a Grace porque gosta de algumas coisas que tem na Vault. E pra convencer o moleque de uma vez, a Grace fala pro Ryan que foi o Pátria que tentou fazer o atentado contra o presidente, que o Pátria matou um monte de gente naquele voo da primeira temporada, e como se fosse pouco pra convencer o moleque de que o pai dele é um maluco degenerado, Grace finalmente revela que Ryan é filho de um Stu, de um Abu. Informação pesadíssima. Billy fala que Ryan é o único que pode detê-lo, mas Ryan dá uma de maluco. Você planejou isso desde o começo.
Vocês me trouxeram pra uma armadilha. Não, foi pra te ajudar. Me trancando aqui até eu aceitasse a arma de vocês. Igualzinho que vocês fizeram com meu pai. Empurra a Grace matando a coitada da véia e vai embora daí. O moleque simplesmente ignorou tudo o que foi dito pra ele. De volta aos The Boys, vemos que sim, eles aceitam ajudar a Newman. Então eles fazem ali os seus tratos. Porém, entretanto, todavia, quem tá de volta e mais picudo do que nunca, sim, é ele, Billy Bruto, que aceitou o seu tumor de vez, se juntou com o Negan, que era a sua parte malvada, sei lá, virou essa espécie de super Dr. Octopus com um tumor no peito e rasga a Newman no meio. Ou seja, Billy Bruto tá poderoso pra caramba. Baterá ele de frente com o Pátria? Bom, não sei. O que sim sei é que ele pega o vírus, se manda, todo mundo decide se mandar também, e o Pátria, que já tá todo na merda pelo atentado ao presidente ter dado errado, fica mais na merda ainda depois de descobrir que a Vicky morreu. O que ninguém contava, nem mesmo eu, é que tudo isso, apesar dos contratempos, estava dentro dos planos da Sábia, que aparece pro capitão, fala que só não falou pra ele o plano completo pra ele não estragar tudo porque ele é ele, e descobrimos que lá no bunker ela armou pro presidente e conseguiu a filmagem dele dizendo: se tivessem matado a Newman como eu mandei, não estaríamos presos 4 andares do subsolo jogando minigolf. Ou seja, a culpa do assassinato da Newman fica com o presidente, que vai preso, a Newman foi morta, parte do plano da Sábia, porque de acordo com a Super, a Newman não seria um bom fantoche, e quem assume a presidência é esse cara, o antigo presidente do Congresso, que declara total apoio ao Capitão Pátria. Ah, e por que a Sábia fez isso mesmo depois do Capitão Pátria ter tratado ela como lixo? Pra me testar. É, mas como sabia ela que a vice-presidente ia ser assassinada, não faço a menor ideia, nem vou questionar. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo e eu sou eu. Então ela se vai, manda ele se preparar pra fase 2, porque o plano ainda não acabou, a série ainda não acabou. E por fim, o Capitão Pátria consegue o que ele sempre quis desde o começo da temporada: poder político. O presidente é um fantoche dele. O cara agora tem poder físico e poder político. Quem deterá o Capitão Pátria agora? Não sei. O que sei é que ele manda capturarem a turma da Luz Estrela. Sim, os The Boys são pegos. Olha lá aí, achei que morfariam essa personagem na primeira temporada. Bem-vinda de volta, Eleven. O Leitinho é capturado pelo Homem Piroca. Bem-vindo de volta, Homem Piroca. A Químico fala não, vendo o francês sendo levado. Luz Estrela foge porque vê que o negócio ia ficar sinistro pro lado dela. Bruto sai por aí com seu carro e o seu vírus. Ou seja, do grupo apenas ele e a Luz Estrela estão soltos, mesmo ele não sendo especificamente do grupo. E como o Capitão Pátria agora é basicamente o presidente do país e tem acesso a tudo, ele descobre que sim, seu pai, Soldier Boy, está vivo. O que passará com o Soldier Boy? O que passará com o Capitão Pátria? O que passará com o Waya? O que passará com o trem? O que passará com os The Boys? Bom, isso é o que te respondo no ano futuro, numa quinta e última futura temporada dessa série. No mais é isso e lembre-se: Vocês são os verdadeiros heróis. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou.